meus amores, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso Sextou do Sem Censura. Brasileiro gosta muito de uma boa novela, né? E isso a gente faz muito bem. Pode ser aquela história com um casal apaixonado que vive um amor impossível e sofre com as maldades de alguém disposto a tudo pra atrapalhar o tal do romance. Tipo uma vilã que a gente acaba amando, odiar, sabe como é que é? Mas também pode ser uma trama que traga muitos debates muito importantes para toda a sociedade. Questões que precisam ser faladas, discutidas e façam a gente pensar e avançar. Assistir novelas é parte da cultura brasileira há mais de 70 anos. E tem um nome que contribuiu muito, mas muito para que esse hábito ganhasse tanto protagonismo nas nossas vidas. Janete Claire, conhecida como a nossa... Vou falar até de novo, gente. Ela é conhecida como a Nossa Senhora das Oito. Janete tinha o dom de hipnotizar o público diante da TV. Gente, ela é criadora de clássicos como Selva de Pedra, Irmãos Coragem e Pecado Capital. A autora escreveu 21 novelas, numa das mais bem-sucedidas carreiras da televisão brasileira. Se ela estivesse viva, Janete completaria 100 anos nessa sexta-feira. Salve, Janete! Parabéns, meu amor! E para provar que o legado dessa autora incrível permanece mais vivo do que nunca, hoje o nosso Sem Censura celebra essa criadora de personagens inesquecíveis. E olha só a bancada que vai me acompanhar nessa viagem pelas histórias de Janete Claire, hein? Eu recebo, gente, olha, até faço uma vênia, uma das autoras mais respeitadas da televisão brasileira, sucesso de público e de crítica, campeã de audiência, ganhadora do Emmy Internacional e discípula de Janete Claire. Glória Pérez, meu amor, bem-vinda! Ei, querida! Para falar um pouco sobre as intimidades, as curiosidades e revelar histórias da Janete Claire que o público não conhece, tá aqui com a gente a querida Renata Dias Gomes, neta da Janete, que escolheu a mesma profissão da avó. Bem-vinda, Renatinha! Querida! Também tá aqui um cara que sabe tudo, TUDO, sobre a Nossa Senhora das Oito. Eu tô falando do jornalista Cleodon Coelho, que também é roteirista e autor da biografia da Janete Claire. Bem-vindo, querido Cleodon, muito obrigada. Bom, gente, para fechar a nossa bancada, tem um fã de novelas, mas ele não perde um capítulo de nenhuma delas. Ele tá aqui na cadeira de debatedor, é o querido que eu amo de paixão, Muca. A gente vai viajar nas histórias da Janete Claire juntos, né, Muquinha? Vambora. Parabéns, Muquinha, saudades suas. Bom, vamos começar? Para começar, eu já quero saber dos nossos convidados aqui quais as características que fizeram da Janete Claire a autora assim, mais reverenciada da televisão, da história da nossa televisão, né, Cleodon? O que você diria? Quais são as características que ela tinha? Eu acho que é a falta de medo de viajar, né? Assim, eu acho que isso era a grande característica dela. Não ter, assim, se para a história andar ela precisasse criar uma trama absurda, ela não tinha pudor. Sim. E, enfim, isso é resultado de vários sucessos, né? Com dela. certeza. E você, Glorinha? Exatamente, eu acho que o ponto central é esse, o descaramento de poder tocar em todas Adoro. as cordas da emoção, entende? E não ter medo da fantasia, porque não é só de realidade. A fantasia, as pessoas gostam de fantasiar também, né? As pessoas gostam de viver coisas que a vida real não permite. E a Janete era uma mestra nisso. E eu acho que ela era também muito à frente do tempo dela, né, Renata? Ela escrevia coisas naquela época que eram... Nossa, como ela era revolucionária, você não acha? Muito à frente do tempo. Principalmente quando contava a história de mulheres fortes. Exatamente. Sim. Ela fazia muita questão de contar a história de mulheres fortes, contar histórias de mulheres fortes, que era um pouco o que ela vivia na vida dela, né? Era uma mulher forte, à frente do tempo dela, e ela trazia isso muito nas novelas. Eu acho que era incrível, né, Muca? Porque naquela época assim, todas as mulheres trabalhavam, numa época que não era muito assim ainda, Exatamente. né? A questão que as E nas personagens novelas As não eram muito personagens... tivessem todas- atividade, né? Atividade, né? Ela teve a primeira carteira assinada com 14 anos. Olha! E ela fazia muita questão de dizer isso. Acho que ela ficaria orgulhosa de estar contando isso Ô, aqui. Janete, que barato. Então ela sempre colocava mulheres que trabalhavam, que não era uma coisa tão comum na época. É verdade. Não, e uma carteira E assinada com 14 principalmente anos. nas novelas, não é? Assim, Sim. era lógico que a gente tinha mulheres que trabalhavam, muitas vezes até por necessidade, mas ela colocava sempre mulheres que trabalhavam por vontade, porque queriam ter uma profissão. Era um farol, né? Estava apontando para onde é que a sociedade podia seguir. Sabe uma coisa que é curiosa? O Cleodon, quando a Janete faleceu, ele tinha 13 anos, ele estava me dizendo nos bastidores. E o cara virou
autor da biografia, pesquisou para esse livro aqui. Eu queria que você falasse pra gente, Cleodon, por que, né, assim, um menino de 13 anos já marcado, eu imagino, por essa autora tão fantástica como Glória, Renata, e você acabaram de lembrar. Agora, eu posso que só te falar uma marcou? coisa? Antes de você... Gente, a gente tem que dar parabéns pro Cleodon, aniversário dele Ele hoje! é. Parabéns pra você! Desculpa, Moquinha, Imagina, que eu me lembrei imagina. agora, falei, ai meu Deus, aniversário de Cleodon. Claro. Nasci no mesmo dia. É, mesmo que dia de Janete. Glória Pérez. De Glória Pérez, olha eu. Janete Claire. Janete Claire. O que te marcou? Que lembrança você acha que você tinha mais forte a ponto de fazer, uma vez adulto, pesquisar e lançar um livro sobre Olha, Janete? Crescendo nos anos 70, era inevitável que depois do jantar todo mundo ia para a sala ver novela, né? Sim. E aí, esse foi um hábito que eu tive, que eu herdei da minha mãe, Eunice. E aí, me lembro nitidamente, assim, de Pai Herói, é uma novela que eu acompanhei inteira, O Astro. Então, assim, quando pintou essa oportunidade de fazer o livro, era uma memória viva na minha cabeça, assim, né? Das novelas, das tramas, dos personagens, tudo. E teve uma coisa engraçada, porque eu tinha uma memória... Essas coisas, assim, o que é que você lembra de quando você é mais novo, né? Eu lembrava muito do medo que eu tinha de uma cena, era uma casa esquisita, onde a Regina Duarte estava, e eu não entendia por quê. Selva de Pedra de 72, e aquela... Eu ia ter uma memória de 2 anos, era estranho, né? E aí foi porque, quando o Rock Santeiro foi proibida, reprisaram Selva de Pedra, e aí eu já estava com 5 anos e tal. E isso me marcou muito, eu tinha muito medo daquela casa. Daquela onde a Regina casa. Duarte ficou presa. Sofrendo horrores. Então, até isso, as tramas de Janete marcaram, né? Agora, Cleodon, tem uma coisa curiosa que eu não sei se vocês aí de casa sabem, mas assim, a Janete não estava atrás dos bastidores no início da carreira dela. Ela estava na frente. Sim. Ela trabalhava como cantora, como atriz de radionovela, atriz. não era isso? Exato. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que o público, o grande público, talvez nem saiba disso. Né? Ela construiu uma carreira dentro Ela da é rádio que a ela... principal locutora da Rádio Tupi Difusora. As principais locutoras eram ela e a Laura Cardoso. A Laura Cardoso, e ela, olha que barato. Só saiu o gênio da rádio. Só saiu de... Nossa! Elas eram muito amigas nessa época, começaram novinhas na rádio. Mas quando a televisão chegou, foram atrás dela e ela fugiu. Porque ela não quis fazer teste para televisão, ela não queria ficar na frente das câmeras. Ah, como atriz, ela não queria? Ela não quis. Olha! Estava protegida pela voz, né, ali. Sim. E Fala, os textos, vários dos textos que ela fez para a radionovela depois inspiraram algumas das novelas dela, né? Sim, sim. A própria O Astro... Não, Pai Herói era um estranho Pai na Herói, Terra né? de Ninguém. É. Noiva Era- das Trevas inspirou Direito de Amar, que foi feito pelo Walter Negrão. Sim, sim. E aí, o Jogo da Vida que você fez, é Fiz, um argumento claro, dela também, é. né? Então, assim, ela lá atrás, fazendo radionovela, já tinha a expertise, assim, para depois virar a autora que ela virou, né? Agora, como é que ela TV. cantava em árabe? Você que gosta desse mundo, Glória Pérez, eu chegada, conheço é bem, que eu já transitei por esse mundo nazista. Ela era filha de libanês. Ela tinha uma ascendência. E ela falava então árabe, porque ela cantava em árabe, em francês também, Cantava não é? em árabe e francês na rádio com a irmã. Depois a irmã dela seguiu carreira como cantora e ela virou radioatriz. Gente, Tanto é era que- outro mundo, né? Hoje em dia é inimaginável você ligar a rádio e imaginar que vai ter alguém cantando em árabe. Né? Maravilhoso. Janete Claire. Tanto é que ela foi... o registro dela é Genete, né? Porque É Genete, o tabelião não entendeu a pronúncia do pai, né? Janete. Tá certo, entendi. Agora, foi aí nessa época, então, na TV Tupi, que Janete... Desculpa, na Rádio Tupi, que Janete conhece o grande amor da vida. Foi na Rádio Seu avô. Difusora, lá em São Paulo. Ela já era uma das principais radioatrizes da rádio. Quando ele chegou, ele perdeu a mãe. Não, na verdade, antes, ele não perdeu a mãe, ele tinha perdido o irmão, e aí se mudou para São Paulo, porque era onde tinha trabalho, e foi ser redator na rádio. E aí ele se apresentou no primeiro dia, ela foi se apresentar no primeiro dia, dizendo, eu sou Janete Claire, radioatriz, e ele ficou debochando dela. Ficava repetindo, Janete Claire, radioatriz. E aí ela dizia para todo mundo que tinha chegado um homem na rádio que era debochado, gozativo e tinha um bigodinho ridículo. Que maravilha, E eles E a gente. história de um amor ano deles é ficando um com o maravilhosa. outro. Conta a história do casamento. Então, eles passaram bom um demais. ano implicando um com o outro. E o meu avô era casado. Não era casado, ele morava com uma moça, Madalena. Morava numa pensão com ela, mas minha bisavó, por exemplo, nem sabia, porque ele morava com essa moça, mas ia tomar café com a minha bisavó todos os dias, para que ela Normal, não soubesse cara de que paisagem, ele estava é. casado com Madalena.
E meus avós passaram um ano implicando com o outro, até que um dia ela estava no estúdio, cometeu um cacófato e ele deu uma gargalhada na suíte, né? Ela estava fazendo um personagem com a Vancini, que fazia tipos... Walter Avancini. Walter Avancini, que era criança e fazia tipos muito bem. Ele chorava muito bem, ela fazia tipos. Ela cometeu um cacófato, meu avô riu e ela ficou muito chateada com aquilo e ele passou um tempo tentando pedir desculpas por aquilo. E aí, nesse movimento de pedir desculpas, eles foram se entendendo. Aí, um dia, ele foi ao cinema e pensou na mesma música que ela pensou na discoteca da rádio, onde ela gastava muito tempo. E aí, no dia seguinte, eles se chamaram para ouvir aquela música e se apaixonaram, só que ele era casado. E só que toda vez que ele ia dizer para Madalena que queria separar porque queria ficar com a minha avó, a Madalena tinha um ataque. E depois ele foi descobrir que ela tinha catalepsia. Então ele achava que Madalena tinha ficado como morta. E não ia encontrar minha avó. Até o dia que ela deu o ultimato, ele deixou a Madalena lá naquele estado e foi. É uma novela. Uma história de uma novela. A história de uma fuga. Tem a história da do fuga. Casamento, Então, aí a história da fuga é logo depois. Eles começaram a namorar na rádio. Sob as bênçãos de Laura Cardoso, Mário Lago, que eram as pessoas que estavam vivendo a rádio. Todo mundo trabalhava na Rádio Tupidifusora. Só que o meu avô foi demitido. Por quê? Ele foi várias vezes demitido por motivos políticos na vida. Nessa época, ele foi fazer um programa zoando a conferência do Quitandinha e pediram a demissão dele. Ele foi trabalhar em outra rádio, onde ele conheceu uma mulher chamada Arlete, que já tinha sido noiva do Cassiano Gabus Mendes e chorava muito as pitangas para ele, dizendo que o Cassiano era um escroto, que tinha... Detonava o Cassiano. Detonava o Cassiano. E o meu avô acabou ficando com a Arlete, numa época que ele e minha avó estavam um pouco afastados e tal. A minha avó descobriu que estava grávida e falou para ele, eu tô grávida e eu vou ter esse neném. Ele falou, lógico, é você que eu amo, eu quero ficar com você, acabou. E dispensou a Arlete de uma vez. A Arlete começou a andar com uma arma na bolsa. Meu Deus! Novela. Gente, é novela. Novela pura. Mostrando para todo mundo. Ela deixava todo mundo ver que ela estava andando com uma arma na bolsa. E aí eles resolveram recomeçar a vida no Rio de Janeiro, mas tinham muito medo, eles iam casar em São Paulo, da Arlete aparecer no casamento com a arma. Então, eles venderam o único bem que a minha avó tinha, que era um telefone, para a Hebe. Hebe Camargo. Hebe Camargo? Isso. E vieram para o Rio. O Mário Lago organizou uma recepção na rádio para receber os noivos, para atrair a Arlete, enquanto eles vinham fugidos para o Rio de Janeiro. Fizeram uma pegadinha. Renato, nunca se soube se ela apareceu lá com a arma, não. Você fala a verdade. Você está escrevendo esse texto, você está inventando esse texto. Isso, verdade verdadeira. Cleudon deve conhecer essa história tão bem quanto eu. Se tivesse numa novela dela, a gente diria, isso não acontece na vida real. Pois Eu ouvi essa história da Janete. Maravilhoso. Que história genial, gente. Escrevam isso, pelo amor de Deus. Eu quero ver essa cena. Arlete armada e perigosa. Arlete armada e perigosa. E Madalena cataplética. Meu Deus. Gente, e os nomes são ótimos. Mas o Dias não deixava passar, você viu? Galanteador, então. Galanteador. Né? Agora, eu acho, ficou a impressão, assim, que essa coisa de amor e ódio, né, que a gente fala assim, mas essa implicânciazinha que casal tem, já era amor. Com certeza. Esse ano de implicância aí, já tava um tesão danado rolando, com né? certeza, Claro, também óbvio, né? Você não acha, Renata? Com certeza. Agora, Cleudon, e eles vieram pro Rio de Janeiro, né? E aí a Janete começou a carreira de autora aqui na Rádio Nacional, que hoje é ABC. Pois é. Não foi? A primeira novela acho que foi Perdão, Meu Filho, não foi? Aqui na ABC, né? Gente, olha que honra. Por esses corredores. Por esses corredores. A gente tem roteiros, inclusive, originais da Janete aqui no arquivo da ABC. Tesouro. Patrimôniozão. E aí eles já vieram pra cá, né? Sim. E aí, em 64, começa a trajetória dela como autora de novela, né? Sim. Que foi com Acusador, que é uma novela que tinha até pouca informação, assim. O Ismael Fernandes fez um livro que é importante, que é a história da telenovela brasileira, e nesse livro não tem nada do Acusador. Para você ver o quanto faltava de informação, né? Ele tem, assim, uma pesquisa incrível e não tem essa primeira novela dela. E aí, quando eu fui fazer o livro, para ter essa novela, o Fábio Sabag que me ajudou. Olha, porque ele tinha dirigido e, assim, eles se conheciam de corredor da rádio, essas coisas e tal, e ele
que convidou ela para escrever uma novela, né? Isso é muito legal, se isso aqui o Cleodon está falando, porque para a galera que é mais jovem, a gente está falando de um período em que a memória muitas vezes se perdeu. Porque as grandes emissoras como a TV Globo, a TV Tupi sofreram incêndios, os arquivos foram perdidos. Então ele me contava que para escrever o livro, ele recorreu muito à oralidade, a entrevistas com esses personagens fantásticos, grandes atores, diretores, atrizes que conviveram com a Janete, né? E acho que é importante, inclusive, a gente estar fazendo esse programa para, inclusive, perpetuar essa memória também. Não, eu quero mostrar o livro aqui, gente, que é um livro lindo, escrito por você e Mauro Ferreira, meu querido. Nossa Senhora das Oito, Janete Claire, e a evolução da telenovela no Brasil. Tá aqui, gente. Maravilhoso o livro. Esse é um livro importantíssimo da gente, vocês que gostam de novela, eu amo novela, adoro fazer e ver. Então aqui é um livro importantíssimo, gente. Esse livro é de 2003, que foi quando completou 20 anos da morte dela, né? Ah, foi 2003, né? 2003. Agora, Cleodon, eu tenho curiosidade, eu tenho os textos do Acusador. É mesmo? Ainda Olha tenho aí. os textos. Em Gente, papel. vamos fazer de novo? É uma novela curta, né? Acho que são 40 capítulos. 40 capítulos. E Uma não série. é ao ar todos os dias. Acho que é ao ar segunda, quarta e sexta. E já tinha uma coisa, porque já estava começando o Império Glória Magadã, ali das novelas passadas em outros países e tal, e essa novela se passa no interior de Pernambuco, com Jardel Filho, né? Estrelada pelo Jardel Filho. É o Jardel Filho ou o Sérgio Cardoso? Eu não lembro. Não, Sérgio Cardoso é mais adiante, Tá. que ela teve problema, né? Isso. A gente vai falar de Glória Magadã já, mas agora eu quero falar com Glória Pérez. Glória, hoje se fala muito da influência das séries, do cinema, sobre as novelas, assim. Mas na origem foi o rádio, essa maior inspiração, não foi? O rádio foi a grande inspiração das primeiros novelistas, vieram do rádio, os brasileiros. Você Vieram escutava, do a família rádio. toda ligava o rádio, ficava escutando, né? Em casa. Eles trabalhavam em rádio. Então, eles trouxeram o rádio, né? Os primeiros, o Dias veio do rádio, Janete veio do rádio. Ivani. A Ivani veio veio. do rádio. Grandes atores que vinham do rádio, porque no rádio é que aconteciam as grandes novelas. Eu lembro, porque eu sou do Acre. E lá no Acre, passava na rádio Direito de Nascer. Nossa. E as pessoas se juntavam todas para escutar a novela do rádio. As famílias se juntavam As famílias de noite, se ficavam escutando. juntavam para escutar. Então, essa novela, depois do Direito de Nascer, foi feita na TV e foi um grande sucesso. Tanto que o último capítulo foi no Maracanã, né? Nossa! Quer dizer, você imagina isso. Mas os nossos autores, toda a nossa novela, ela começa no rádio. Era a grande inspiração. A grande inspiração é o rádio. E você diria que a gente conseguiria identificar ainda alguns elementos nessas narrativas atuais de lá dessa origem do rádio? Do assim? rádio, eu acho que sim, porque, veja bem, o rádio tinha um diálogo com o público, apesar de você não estar vendo a imagem, mas era uma coisa muito imediata. A linguagem é diferente, né? Era uma coisa muito imediata a linguagem com o público. Eu acho que a TV busca isso, porque a TV é imagem e fala, né? Mas eu acho que esse coloquial é do rádio, você não acha? Com certeza. O coloquial da TV, que nós temos nas novelas, vem do rádio. E essa coisa do rádio é muito legal também, porque estimula também a sua fantasia, como você falou, mais ainda, né? Porque nós você não tá vendo- imaginávamos, Exatamente. aí faz aquele... alguém está chegando, né? A sonoplastia A fazia sonoplastia aqueles maravilhosa, passos. E você ficava tentando imaginar a pessoa que estava chegando, se alguém ia descobrir que ela estava chegando ou não. O Lima Duarte foi sonoplasta na rádio. Também foi Que sonoplasta. maravilha isso. A chuva, barulho de chuva aí jogando. Então, eu acho que esses autores que vieram do rádio, como a Janete, eles sabiam como é que o público ia escutar aquilo. E como é que o público ia conseguir imaginar e que emoção estaria sentindo ouvindo aquele espaço, aquelas coisas. E trouxeram isso para a TV. A Janete traz isso de uma maneira muito clara, porque você vê que ela chega a você pela emoção. Com E certeza. daí ela te faz pensar. Uma coisa que a Renata tocou, que eu acho assim, muito importante dizer sobre ela, as pessoas costumam lembrar da Janete por esse que eu chamei de descaramento, que ela chamava também, né? em usar a fantasia. O que, aliás, veja bem, é uma grande qualidade, porque ela escrevia folhetim, e dentro do gênero folhetim, esse excesso é qualidade, não é defeito.
né? No folhetim, a regra do jogo no folhetim é que o sensacional se sobrepõe à coerência. Ai, que maravilha essa frase, É gente. óbvio, porque Amei. o folhetim foi criado para isso, para vender o jornal do dia seguinte. Então, Sim, se você claro. não acabasse com uma coisa extrema, ninguém compraria o jornal do dia seguinte. Tem que ter o gancho, né? Tem que ter o gancho. E chamar né? mais atenção que a vida real, que já é tão absurda tantas vezes, né? Sim! Então, a Janete, nós estávamos até falando sobre isso agora, né? Ela trazia essa fantasia, mas ela falava de coisas muito reais. Eu lembro uma coisa dela, eu acho que vocês vão lembrar também para contar outra, mas que me impressionou muito, como ela conseguia tratar de assuntos muito importantes de uma forma fazer esse assunto chegar a você de forma absolutamente emocional e depois ele ia para a sua cabeça, que é o caminho natural que a novela deve seguir. Racismo. Por exemplo, eu vejo às vezes as pessoas falando sobre racismo, mas tem um tom de militância. Você não pode fazer uma desconexão com o público para fazer um discurso racional. Olha como a Janete tratou desse tema na novela Irmãos Coragem. Sim. Ela tinha um casal, a atriz era quem, Renata? Suzana Faini. Era a Suzana Faini e o Milton Gonçalves. Milton Gonçalves, me lembro. Era um casal que não era comum na época. Foi o primeiro casal interracial. Interracial. É o Exatamente. Numa novela. segundo. O primeiro foi numa novela anterior e não deu certo. Foi dela? O público rejeitou. Então, ela repetiu de uma forma que fizesse o público comprar a história. Maravilhosa. Olha como ela fez. Então, ela repetiu, ela botou aquele casal ali, sendo que a Suzana, a personagem da Suzana, foi estuprada por um homem branco. Esse fato revoltou, tocou o sentimento da sociedade. E aí não foi só uma cena, porque tinha a gravidez inteira, e durante todo esse período da gravidez, o Brasil inteiro torceu para a criança nascer preta. Ai, olha que coisa bonita, que jeito bonito de você tocar num assunto através da dramaturgia. Sim. Você reflete sobre isso, mas ele chega a você através da sua emoção. Eu acho que foi o Daniel Filho que contava que a Janete escrevia chorando mesmo, né? Ela chorava durante a escrita. Ela sentia o que ela escrevia. Ela comemorava quando um casal ficava junto, que o público não queria. Tem a história vivia, famosa, né? Quando ela acreditava ela no que fazia. Por isso a que Lucinha ia ficar com o Salviano, que ela pulava de alegria contando que a Lucinha ia ficar com o Salviano e não com o Carlão. Ai, que maravilha, gente. A gente tem agora aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Cadê aqui, olha? Em 1967, gente, a Janete Claire chegou à TV Globo com um mega de um desafio. Olha só a parada. Salvar uma novela do fracasso. Tava rolando uma novela, que tava péssima. Aí chamaram a Janete Claire para salvar. A nossa equipe aqui encontrou no acervo da EBC um trechinho do Dias Gomes contando essa história em 1993. Vamos ver, por favor? Roda, por favor. Ela lutou muito para entrar para a Globo, né? Que em 65 estreou a Globo, né? E naquela época reinava na Globo a dona Glória Magadã. E a Glória Magadã ficou cozinhando ela. Até que um dia surgiu um problema com uma novela que estava no ar, que se chamava Anastácia. Anastácia, eu já ia te perguntar, a famosa. Era uma novela que estava sendo escrita pelo Emiliano Queiroz. E o Emiliano, que você conhece muito bem, tem um coração enorme. Então, todos os colegas pediam para entrar na novela, ele ia inventando papéis e mais papéis. A novela já tinha mais de 300 personagens e ele se perdeu. Era tanta gente que ele não conseguia mais continuar com a novela. Aí um dia a Glória Magadã chamou a Janete e disse: olha, menina, você que está querendo tanto escrever para televisão, eu vou lhe dar um abacaxi. Tem essa novela, se você conseguir continuar essa novela, tudo bem. Aí ela levou para casa a novela, leu, eu li também na ocasião e disse para ela, eu digo, olha, não entendi nada, realmente era uma confusão. Aí ficamos uma noite discutindo o que fazer, quando surgiu a ideia, como se a novela se passava numa ilha, né, de fazer um terremoto para matar várias todos os personagens, deixar 4 ou 5 só que sobreviveriam do terremoto e com esses 4 ou 5 inventar uma nova história, que foi a solução. E foi aí assim que ela entrou.
Gente, essa história é muito genial. É muito boa, É né? tudo muito... É muito boa. Glória, como é que você acha que uma autora que hoje vivesse essa situação ia se virar? Você faria isso? Você faria, né? Faria, tranquilamente. Tranquilamente, né? Você faria. Faria, mas eu acho que ela descobriu uma solução para todos os autores que posteriormente teriam uma situação igual. O Silvio de Abreu explodiu o shopping. Entende? Não é? Ela foi. descobriu a solução. Que a Janete nisso, eu sempre digo uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de falar dela. E para mim ela é a autora que modelou o que é a novela moderna. Porque, por exemplo, até a Glória Magadã, não é? Até os autores anteriores, você tinha uma novela meio que a metro. Você ia contando uma história e quando chegava no ponto que o horário dava, você cortava ali, continuava no dia seguinte. A Janete concebeu o capítulo como um espetáculo em si. Cada capítulo como um espetáculo. Então você passava pelo drama, ela chamava a sua emoção, ela chamava o seu raciocínio, ela buscava seu riso. Tudo isso num capítulo só. A unidade do capítulo foi ela que deu. Mas uma coisa que eu acho interessante, pensando ainda no terremoto ou no shopping, hoje em dia a gente nota uma pressão muito grande pela verossimilhança, né? O público reclama quando acha assim, mas imagina, isso jamais aconteceu um terremoto numa ilha. Fico pensando lá, a novela da Glória, se a Glória resolve fazer um terremoto hoje, 2025, as redes sociais vão explodir, falando, a Glória não é possível, a Glória está viajando. Como é que você acha que essa recepção do público se dá? Por que mudou tanto, você acha? Eu não acho que mudou, não. Eu acho que quando o público compra, entende? Essas coisas, você pode até rir delas e dizer, pô, isso não é possível, mas você embarcou. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Vocês viram Beleza Fatal? Sim, maravilhoso. Não tem absurdos, e todos nós gostamos, achamos maravilhosos, Maravilhoso, não é? exatamente, é. E tem absurdos. Tem um homem fazendo reféns, né? O Senhor Paixão faz lá os reféns no hospital. No hospital, Quero um exato, coração para minha filha. Grande Augusto Madeira. E aquilo demora. Muito maravilhoso É um essa absurdo, cena. é um absurdo, mas a gente gosta, a gente embarcou. Sim, sim. Então eu acho que é isso. Quando você gosta, quando te captura, pode ser o absurdo que for. Você pode até denunciar nas redes, isso é um furo. Mas você embarcou e gostou de ver. E vai está dentro ligar da para ver de proposta novo. da novela, né? Ali em Beleza Fatal, tudo está dentro dessa proposta. Tudo está dentro da proposta de novela. Novela é ficção, né? É. Por isso é que existe documentário, para você Exatamente. cobrar a realidade do que está sendo contado. E o jornalismo, exatamente. exatamente. Não é como o Muca Novela falou é também, ficção. assim, se você for olhar a vida, olha a história que a Renatinha acabou de Pois contar. é, olha essa história. Olha essa história, quer dizer, a gente vê coisas na vida que são... Mas né? assim, a novela permite que você bote uma mulher que explode, né? Sim. Sim. Já aconteceu isso. Sim. né? Dona Redonda. Sim. Sara Amarela. Dias nomes, Você põe uma mulher que explode. Então, acho que quando está dentro daquele universo, dentro daquela proposta, o público embarca e compra qualquer coisa. Agora, Eu acho que o público quer sonhar. Por isso é que a Isso. gente gosta do homem que voa, né? daquele que derruba todas as paredes e consegue voar. Agora, É reza a isso. lenda em Anastácia, e Renata pode me corrigir se ela sou, é que entre os personagens que morreu, foi embora uma que sabia um segredo da trama. Foi. Meu Deus. E ela não dava conta de saber o perfil, imagina, mais de 100 personagens, né? E depois que ela se tocou que o segredo da trama tinha ido embora. Agora, vem cá, eu queria saber de vocês, justo me ocorreu essa pergunta aqui agora, assim, esses atores, os atores, tá? Que, quer dizer, os personagens que morreram no terremoto da ilha, os atores, vocês acham que ficaram felizes? Eu sei da Aracy Cardoso, que ela era uma estrela na Tupi e era a estreia dela, né? E ela foi no meio. Ela assim, no meio, foi uma Deve vida muito ter gostado agradável. muito né? da estreia dela, né? Isso deve ter sido... Né? E aí ela foi escrevendo um sucesso atrás do outro, sem parar. E surgiu o título de Nossa Senhora das Oito, que é o título do seu livro. E tem outros títulos também, não tem? Tem, Usineira dos Usineira Sonhos, dos e o Drummond. Sonhos. É do Drummond, que é do Carlos O Drummond fez Drummond. uma crônica Crônica. quando acabou o Astro, né? Dizendo que o país tinha parado, ela tinha mobilizado o país e tal, e ela era a Usineira dos Sonhos. É bonito É isso, lindo, né? Usineira dos Não, e é Sonhos. bonita essa ideia, a gente estava falando também antes disso, a Glória, que essa é uma memória que a minha geração não tem, a da Renata também não, do país parar para ver uma novela Sim, de fato. sim, O famoso
pico de 100 pontos de audiência. né? São 100 100% aparelhos das de TVs televisão ligados, gente. É uma loucura isso. E Glória estava falando dessa memória, assim, queria que você falasse por exemplo, entrar no táxi e a conversa ser essa, sair no restaurante ser essa, né, Glória? Eu lembro quem matou Salomão Ayala, por exemplo, entendeu? Era uma hora que você tinha uma cidade inteira falando disso. Só se falava nisso. A Janete tinha essa coisa, você usou a palavra capturar, né? Hipnotizar. E era exatamente isso, o público, em torno de uma história, porque eu acho que é pela simplicidade dela, porque apesar de ser uma mulher assim muito interessante intelectualmente, a Janete, ela também era muito simples. Sim. Ela Esse é o também grande era lance, muito né? simples. Ela também era uma dona de casa. E era uma mulher que vivia, ela não ficava encastelada. Não. Ela ia na feira, ia na padaria, ia no salão de beleza e voltava sempre com uma história. E a gente está aqui com uma autora que faz esse tipo de coisa, que vai na rua e que conhece a vida real. É claro. Ela era isso, ela vivia, ela era muito próxima do público dela. E sabe uma coisa que me fascinava quando eu trabalhei com ela? Ela estava lá escrevendo como ela sobrevivia. Naquela época, você deve lembrar, não tinha a frase que silêncio que mamãe está trabalhando. Silêncio, papai está trabalhando. Papai está trabalhando. Mamãe não se ouvia. E a Janete vivia isso de uma maneira fantástica, porque ela estava lá escrevendo, aí vinha a empregada, dizia um problema, aí vinha o marido, dizia outro, vinha um filho, ela resolvia aqui também e continuava a escrever, entendeu? Uma gênia, gente. Uma gênia. E aí teve uma que eu estava lembrando agora, na casa que ela morava, né? Tinha um escritório dela e tinha uma janela enorme na frente da máquina, da onde ela via era um morro, uma pedra. Dá para ver aquilo. um trechinho na foto aqui atrás. Aquela pedra. E a Denise escalava a pedra. Aí ela dizia para minha filha, ela dizia assim, imagina, escrevendo aqui e ela escalando a pedra. A mãe Isso é maravilhoso. Minha filha escalando a pedra. Meu pai, que é baterista, tocava a bateria em cima da cabeça dela. Era isso. E ela escrevia com tudo isso, com esse cotidiano. E ela trazia essas emoções, eu acho isso, ali porque ela escrevia. Então todo mundo se reconhecia naquelas casas, nas E personagens. ela adorava naqueles... ver também novela, né? Porque... Ela era muito noveleira. Isso... Tinha uma coisa que eu li a respeito dela, que ela falava assim, que ela assistia uma novela como uma espectadora normal, Como assim, isso. porque se ela assistisse a novela como autora, ela perderia a sensibilidade. Sim. Eu achei Sim. tão interessante isso também, acho tão legal, né? Porque é perfeito, você tem que assistir como qualquer outra pessoa ver se aquilo te assiste. emociona. Não procurando Outra coisa que eu defeito, sou... né? Não procurando defeito, detalhe técnico, né? Quando você assiste assim, você não perde A o que há de emoção, melhor né? numa Exatamente. novela. Ou então a novela é ruim. Porque Sim. né, se você começa a prestar atenção se a luz é boa, se tal coisa é boa, não está chegando a você. Exatamente. Outra coisa que eu exatamente. soube, Cícero, é que ela ficava chateada quando, na hora da novela, alguém telefonava para casa dela. Muito! Não, isso é horrível. Muito Porque ela dizia assim, tem chateada. alguém não vendo a novela. Exatamente. Tem uma televisão que não tá ligada, né? Não, e assim, só para encerrar esse bloco aqui, tem umas coisas que nessa novela que matou Salomão Ayala, foi o Astro, né? O Astro. Isso, o E Astro. aí o Brasil inteiro parou, foram 100% de audiência mesmo, né? E uma coisa que eu nunca vi na minha vida, porque assim, o teatro é o teatro, né? O Teatro Fagundes, que está aí no dia, começa no horário. Outros colegas meus, eu tento o máximo que eu posso, eu atraso 3 minutinhos assim quando eu estou fazendo meus espetáculos. Mas teatro é uma coisa muito reverenciada e muito respeitada. Eu me lembro dessa época dos teatros colocarem no foyer do teatro uma televisão. Então o público chegava a assistir o capítulo de Quem Matou Salomão Ayala. Nossa. O capítulo, a peça começava às 10 horas da noite, entendeu? Dizem que a Betânia atrasava A o Betânia show, né? imagina isso, Isso é maravilhoso, gente. gente. Que loucura que foi isso, Só quando a novela maravilha. acabava, né? Dionísio Azevedo, a hora que fazia Salomão Ayala. E tem uma outra Dionísio. história também que o Daniel conta, que ele foi, na época, fazer alguma coisa em Brasília. E, na época, estava lá um presidente que recebeu os artistas todos, não sei se era direito autoral, não sei o que era.
e que chegou um presidente, chegou perto do Daniel e falou assim, Daniel, me conta uma coisa, quem matou o Salomão? E a resposta dele é ótima, né? Como é que é a resposta? Isso é segredo de Estado. Isso é segredo de Estado, O Daniel, filho maravilhoso. Bom, gente, a gente vai fazer uma pausa rapidinha na nossa conversa, mas depois do intervalo tem mais histórias, como vocês estão vendo, maravilhosas sempre, da nossa querida e amada Janete Claire, aqui no Sem Censura. Fica aí que a gente volta já já. Beijo! Mua! E a gente está de volta com o seu Sem Censura, que hoje homenageia o centenário da autora de novelas mais importantes da história da televisão brasileira, Janete Claire, a criadora de sucessos como O Astro, Véu de Noiva, Duas Vidas, Pai e Herói, gente, Sétimo Sentido e tantos outros, gente. Agora eu tenho outra aqui, nossa senhora, que essa daqui também a gente tem aqui, ó. Essa é outra rainha. Eu acho que a gente pode, né? A sucedânea de Janete. É a Nossa Senhora das Nove. É a Nossa Senhora das Nove. Gostei. Gostei. Boa. Me conta uma coisa, qual é a sua novela preferida da Janete? Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, era maravilhoso, né? Foi a novela que me apaixonou, assim, para escrever a novela, Irmãos Coragem, 69. Mesmo, É porque era um universo maravilhoso, João Coragem, a Índia Potira. Tarcisão fazendo, né? O Tarcisão. Eu vim do Acre com 15, 16 anos, então eu não tive uma cultura de novelas. E Irmãos Coragem foi uma novela que me provocou um impacto enorme. E já era também um tema também já diferente, né? Era um tema que falava de... Falava de um Brasil mais profundo, De um Brasil né? mais profundo, exatamente. Passava em Goiás. Passado em Goiás. E ao Isso. mesmo tempo tinha um jogador de futebol. Que era o Cláudio Sim, Marzo, né? Duda, Exatamente. né? Era uma mistura do Brasil, era muito Era bonito. muito legal, aquilo. era maravilhoso. Era muito bonito. Agora, é difícil você perguntar qual é a sua novela preferida da Janete. Eu falei essa pelo impacto Sim, de ter sido claro, a primeira claro. que assisti. Agora, ela tem novelas tão maravilhosas, às vezes eu fico me perguntando como seria que a Janete veria hoje essa transformação de mundo, né? Esse mundo em movimento, porque ela era muito rápida em capturar o que estava acontecendo e em capturar com que emoções as pessoas estavam vivendo determinadas coisas. Sim. Então, às vezes, eu fico imaginando, quando eu penso numa história, em contar uma história, eu disse, o que a Janete pensaria sobre isso? Mas esse pensamento é legal. Eu penso nela muitas vezes. Eu digo, mestra, o que você acharia disso? Será que... Eu tenho uma Tipo, curiosidade. você conversa com ela, bate um papo, a né? vida toda, sempre. Exatamente. Eu vejo nas suas redes sociais, você homenageia sempre ela. Sempre. É sua mestra, né? Foi minha mestra. Foi ela, na verdade, eu nunca tinha... Não tenho a cultura de novela, entendeu? Quem me ensinou tudo da técnica foi ela. E ela disse uma coisa muito comovente para mim, porque você sabe que ela não trabalhava com ninguém, ela também escrevia sozinha. Eu só fui trabalhar com ela porque ela estava doente, então ela achou... E ela me disse uma frase onde você vê quem é a Janete ali. Ela disse, Glória, eu vou lhe ensinar tudo, porque eu não sei se vou chegar ao fim dessa novela, mas eu quero que essa novela chegue ao fim. Era Eu Prometo, né? Isso é de uma generosidade. Nossa, e, ao mesmo tempo, para mim, o que essa frase revela é o grande amor dela pelo gênero. Acima de egos, de vaidades pessoais, de dizer depois de mim o dilúvio. Ela queria que o gênero permanecesse. E do público também, né? Que já vinha acompanhando. Sim, É, mas claro, respeito ao Mas para público. mim essa frase diz isso, né? É o amor ao gênero. Ela gostava realmente de novela. Ela mesmo no hospital, já doente, né? Ela continuava escrevendo. Isso que eu né? estava comentando lá. Ela escreveu essa novela além do que as pessoas acham normalmente que ela escreveu. Primeiro, quando ela estava no hospital, ela escreveu alguns capítulos à mão. Quando ficou difícil de escrever à mão, ela meditou capítulos. E quando não dava mais assim para ditar tudo, eu quero assim, Glória, faça isso, faça aquilo outro. Tanto que tinha um mistério na novela de quem era a filha.
de qual menina não era filha biológica do Francisco Coco. E foi ela que me disse quem não deveria ser. Isso era uma cena para o final da novela. Os mistérios da novela, todo o desfecho foi dito por ela, como eu deveria fazer. O que não deu mais nem para ditar, nem para ela própria escrever. E eu li uma coisa que você escreveu, uma coisa, acho que era super bacana, assim, que ela leu, ela falou assim, tá muito bom, mas isso não é a Janete Claire. Ah, sim, porque quando eu fui trabalhar com ela, quanto desse encontro de vocês duas? O encontro. O que deve fazer um colaborador? O colaborador, ele não tem a assinatura ainda. Nem que ele tenha uma assinatura, ele tem que se curvar e se dobrar a colaboração. Isso quer dizer que ele tem que passar a enxergar e a escrever o mais parecido que ele consiga com o autor da novela. Então, às vezes, ela ficou me testando, né, no começo, pediu para escreve um capítulo agora. Ela dizia, Glória, está muito bom, mas isso não é Janete Claire, é Glória Pérez. Aí rasga, faz de novo. E eu fazia de novo. Então, era assim, e está certíssimo. Isso me deu um treinamento muito importante para a minha obra. Qual é? É conseguir sair da minha maneira de ver e de sentir para ir para a do outro. Isso, para um autor, é o tempo inteiro. Ele tem que lidar com 60 personagens e ele tem que o tempo inteiro saber se colocar em outra pele. Então, a minha tentativa ali com a Janete foi sempre me colocar, na tentativa de me colocar sobre a ótica dela. Primeiro ela mandou escrever uma cena, depois que a cena foi aprovada, mandou escrever um bloco, depois do bloco aprovado, mandou escrever um capítulo. Foi assim. E teve uma coisa também engraçada, que tinha uma personagem, eu prometo, era a Kelly, agora eu vou recorrer para você, a René de Vilmont, que tinha um namorado que era um político casado. O Coco. O Coco, era o Coco. Então, ela lá, numa noite, ela bebeu um pouco mais, transou com ele, mas ela era casada. Ela. A personagem. René de Vilmont, a personagem. Tá. Ela era casada, transou com o Coco, ficou esperando um filho. E aí ela disse para o marido que o filho era dele, marido. Aí eu falei para a Janete, Janete, mas ela é a protagonista da história, será que vão aceitar? Ela virou para mim e falou assim, Glória, não seja boba, a única coisa que uma personagem não pode fazer é tratar mal um filho. O resto tudo liberado. Isso é genial. Isso é genial e é verdadeiro. É só você saber explicar os problemas conjugais, mas todo mundo engole. Mas isso maltratar genial, filho, gente. não. Ô, Glória, você estava descrevendo aí a Janete, falando, né, que ela era uma autora, né, Renata também disse, que não estava encastelada, que ia para a rua, Sim. que ouvia o público e tal. E também da sensibilidade dela de captar, inclusive, o que estava acontecendo e talvez até antecipar movimentos, né? Sim. Você é uma autora que também tem essas características, né? A gente estava falando antes aqui, em 95 ninguém falava de internet, você já criou uma cigana apaixonada por um mega empresário que se conheciam pela internet e se amavam. Explode coração. Sim, mas por isso que eu te digo que eu sempre me pergunto como é que a Janete veria, Era isso que eu porque ia te ela perguntar. tinha isto. Também é uma influência dela, então, esse traço, né? Certamente. Eu acho que é uma... Ela dizia que nós combinamos, e quando eu usei essa palavra descaramento, ela usou, que nós temos o mesmo descaramento. Entendeu? Ela usou esta palavra. Então, eu acho que é isso. A coisa de você enxergar e trazer o que você está enxergando para dentro da história, mesmo que aquilo ainda não seja totalmente aceito. Ela faz isso genialmente. Se você olhar, eu acho que o Clédson é melhor para responder em que obras você pôde observar isso. Mas eu sentia isso no conversar com ela, como ela antecipava. Essa coisa da emancipação da mulher que ela está falando... Se você olhar nas obras dela, ela antecipou muito Malu Mulher. Sim. Muito. Totalmente. Totalmente. Entende? Então, é isso. Eu sinto muita falta de uma cabeça como a da Janete hoje. E essa coisa de escrever sozinha é uma coisa que também você, digamos, herdou e tem esse jeito também. Não eu acho que isso diz respeito ao nosso jeito. Eu acho que eu escrevia como ela. Eu conto uma história para mim. Sei. Eu tenho que me emocionar com essa história.
eu tenho que gostar do que eu estou escrevendo. Eu acho que ela escrevia assim, não é? Ela estava contando uma história para ela, por isso que ela chorava, ficava contente, se emocionava feliz. Se emocionava. Claro. E é por isso que a gente se emocionava com as histórias dela, porque... Né? O transparece na tela. Transparece. E você sempre disse que quando encontrou com ela, você sentiu sempre eu li também que você sentiu uma empatia, assim, uma afetividade à primeira vista, vocês duas, né? Mas o nosso encontro foi engraçado, porque eu já tinha entrado na Globo. Quando eu entrei na Globo, foi na década de 70, lá, na década de 70. Eu entrei a convite da Ana Maria Magalhães para fazer pesquisa de arte. Mas eu não queria fazer pesquisa de arte, eu queria escrever para a televisão, só que eu não tinha os meios, então eu achei que esse era o meio. Aí aprendi uma coisa que eu digo sempre para quem queira começar essa carreira: nunca entre por uma porta diferente daquela que você quer. Porque ninguém acredita mais. Eu ficava com o meu script na mão, não, pelo amor de Deus, leia. O Talma dizia, Glorinha. Entendeu? Vai fazer sua arte ali, direção de arte. Ninguém lia. E aí, uma vez, eu estava almoçando no Botanique com a sua tia, não é? A Cecília. Cecília, que era cenógrafa da Globo, também era da arte. Da Globo. Era da arte. Aí a Cecília estava comentando que a Janete estava doente e que a Globo já tinha mandado não sei quantas pessoas, porque ela precisava de um colaborador naquele momento e ela não estava aceitando nenhum. Aí eu tinha escrito um Malu Mulher, guardado lá, que era esse com quem eu queria que os outros lessem, ninguém lia, e perguntei para a Cecília se ela levaria para a Janete ler. A Cecília disse que levava, porque depois do almoço ia passar lá. Aí eu peguei o carro, fui em casa, peguei o script, entreguei para a Cecília. Quando chegou mais tarde, a Cecília ligou e falou, olha, ela adorou, mas ela quer conhecer você porque ela quer saber se gosta de você. Você imagina? Gente. Não, imagina, eu falei, meu Deus, eu passei no script, se ela não gostar de mim. Não é verdade? Pare e pensa, a agonia. Sim. Aí eu fui, que eu não sabia nem como chegar, né, sentada no sofá esperando ela chegar. O veredito. E muito menina, porque você tinha o quê? 20 anos? Nada por aí, né? que 20 anos, eu tinha 30 e tantos. Mas você começou a escrever com muito mocinha, sim, né? mas ninguém leu, né? Mas ninguém leu. Ninguém leu, ninguém viu, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Eram os scripts Conceição. Aí estou eu sentadinha no sofá, ela veio. Aí quando a gente se olhou, não sei, se reconheceu de alguma forma. E aí ela me aceitou no mesmo dia, na mesma hora. E deu essa empatia incrível de vocês duas, deu né? Essa deu uma empatia, liga incrível. Deu essa liga. É. Sabe? E eu tinha uma profunda admiração por ela, o que eu acho muito importante num caso assim, entendeu? Você sabe que a pessoa está doente, você conhecer o seu limite, você se manter dentro do seu limite. E procurei aprender tudo que eu podia aprender com ela. E ela estava disposta a ensinar. Mas, Glória, você aprendeu mesmo. A gente não tem a menor dúvida que deu certo. Dúvida, né, Renatinha? Mas, às vezes, a gente não se abre para aprender disso que eu estou falando. É falta de inteligência, né? Quem não se abre para aprender, né? Porque a vida é um eterno aprendizado, né? E você tem uma mestra como Janete Claire, que gostou de você. Gostou do texto, gostou de primeiro você. Gostou do texto. Esse foi o teste mais difícil da minha vida, porque você passar no teste da script e ser reprovada no da simpatia. Aí era, meu Deus, o que ia acontecer? Nem anos de análise, nem anos de análise. Milhares, eu não tinha uma análise que resolvia isso. E tem um ponto que eu acho que é interessante também, porque além da inteligência da Glória, óbvio, de se abrir para aprender com essa mestra, essa grandiosidade da Janete também de falar assim, vou te ensinar tudo. Porque a gente está falando de um mercado que é muito restrito, né? Um mercado de autores de novela, muito valorizado, e ela poderia perceber assim, não, a emissora que se vire para fazer o que quiser com essa novela. Ela queria que o gênero continuasse. Isso é que eu acho bonito. Sim. E através de uma mulher, né? Sim. Sim, e é por isso que ela deu a alma dela para as novelas que ela escrevia. Ela escrevia com a alma, com o coração. Isso é muito bonito. E o que você aprendeu, assim, eu tenho curiosidade, porque a gente lê relatos de autores, por exemplo, que não gostam de ligação de ator,
que não gostam de ator que improvisa em cima do texto. Tem alguns até que castigam atores que improvisam, né? Aquela história toda. A Janete tinha um jeito especial de lidar com o elenco, com os atores. Você também aprendeu sobre isso? Veja bem, eu convivi com a Janete nesse tempo, num tempo bastante limitado, porque foi essa última novela. Sim. Tá? Eu não via, assim, eu vi ela dar algumas festas em casa que eu fui, que eram muito alegres, onde iam todos os atores e tudo, e era um ambiente muito cordial, mas eu não via as pessoas ligando para ela. Podiam até ligar, mas não era na hora que eu estava lá. Nem na hora da novela. Não, na hora da novela nem pensar, isso aí eu sabia. Acho que ela ligava mais do que ligavam para ela. O que eu sei é que ela ligava muito para Elizabeth Savala, quando estava escrevendo para Beth Savala. E numa novela chamava ela de Karine e na outra de Lili. Ela ligava e conversava como se estivesse conversando com a personagem. Isso, que barato, que barato. Mas é legal, mas a Glória tem uma escuta também boa, assim. Eu acho que, claro, que é meio chato, obviamente, um autor ficar recebendo milhares de telefones, posso fazer. Mas eu me lembro que uma novela que a gente fez juntas, entre várias, que eu trabalhei muito com você, foi no Clone. A gente fez um trabalho, assim, muito grande sobre a campanha que a Glória fez, que é outra coisa que eu acho semelhante com a Janete. Vocês tocam em assuntos que são, assim, são temas muito importantes para o debate público. Ambas, vocês duas. Né? A Janete sempre fez isso. E você também. A gente fez no Clone uma campanha contra as drogas, lembra? Sim, no Eu Prometo, ela faz do presidiário que sai da cadeia e não arruma emprego, já começa aí. Olha isso, que continua sendo um tabu até hoje. Olha como ela estava à frente. Ela estava à frente. Em Fogo Sobre Terra, ela fala sobre ecologia. Sim. Não, e tem, eu acho que era Sangue e Areia, qual que era? Que não era Rosa Rebelde, que ela fala sobre... Ele era casado, mas se apaixona o Tarcisão, se apaixona pela Glória Menezes. Acho que aí o Cleudon tem um caso de bigamia de Selva de Pedra, né? Sim, Selva de Pedra? Que o Cristiano estava casado com a Simone e aí vai casar com a Fernanda, né? Feminina. Porque supostamente a Simone morreu, ele não sabe, mas a censura caiu em cima e a solução que ela encontrou foi ele abandonar a Fernanda no altar. Que era isso naquela época, pois olha que loucura, gente. Se não tivesse censura, a gente poderia ter tido o primeiro caso de poliamor da televisão. Poliamor, exatamente. Ou seja, muito. Agora, eu perguntei sobre como a Janete lidava com o elenco, você falou do seu trabalho com Glória, mas estamos aqui de Brasil, diante de uma atriz que trabalhou também numa novela de Janete Claire, Coração Alado. Como é que foi essa experiência? Nossa, isso aqui tá no meu currículo. Tá lá no currículo. Não, porque foi assim, eu morava em São Paulo, e eu era casada com o Pereio, que é um grande ator, e o Pereio estava fazendo teatro lá, mas eu estava louca para vir fazer uma novela e trabalhar no Rio e voltar para o Rio. E ele falou para mim assim, Cissa, olha só, tenta arrumar um trabalho para a gente voltar os dois trabalhando, porque senão acaba a peça aqui, eu tô assim. Aí eu conhecia mais ou menos, mas era amiga, adorava, meu querido padrinho, amor da minha vida, Roberto Talma. Aí peguei um ônibus de São Paulo, porque eu era Duranga, e aí peguei um ônibus noturno, cheguei de manhã cedo na rodoviária, peguei um outro busum, fui para a porta da Globo, que era na Lopes Quintas, ali que era na Pacheco Leão, fiquei esperando o Talma chegar. Chegou o Talma, eu falei, Talma. Aí ele me falou, o que você está fazendo aqui? Você não está em São Paulo? Eu digo, mas eu quero voltar para cá, pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, você me arruma qualquer coisa. Eu sirvo um cafezinho, eu meto muda, saio calada, eu faço o que você quiser, mas deixa eu fazer uma novela. Ele falou assim, eu vou fazer uma novela agora da Janete. Eu falei, o quê? Aí eu não acreditei, né? Falei, não vai ter nada para mim. Então ele falou assim, peraí, calma, vai ter sim, vamos até a minha sala. Aí fomos, aí ele olhou assim, saia daqui agora, vá para o RH, veja o seu contrato, o seu personagem chama-se Carla. Caraca, eu contracenava a cena. Éramos eu, Diogo Vilela, Miriam Rios, que era o núcleo jovem, ó. Isso foi em 1980, né, gente? E aí, um dia, essa que foi a grande cena pra mim, tá? Quer dizer, na novela, muitas, mas na vida. Eu tô no camarim, trocando de roupa, eu escuto a voz dela entrando naqueles corredores que a gente tinha lá na Pacheco Leão, ali onde os estúdios todos eram. Assim, onde está a minha Carla? Eu quero conhecer a minha Carla. Menino, eu falo isso até... Eu falei, ai, meu Deus, ela vai brigar, ela não tá gostando, não sei o quê. Ela veio, ela entrou no camarim, ela me deu um abraço. Ela falou assim, eu não te conhecia. O Talma botou assim, sem eu saber. E você tá fazendo tão bem. Tão legal, bem. Eu queria te conhecer, te dar um abraço. Bonito. Gente, olha, que coisa generosa, assim. Uma menina, eu tinha, sei lá, 20 anos, 19, 20 anos.
E ela, Janete Claire, do alto do seu pedestal, ela desce e vem até mim. Nunca esqueço. Ela Então, amava os personagens dela. nossa, foi de um Amava. carinho incrível. Foi assim. E chamando pelo nome da personagem, quero conhecer Sim, a minha quero cara. conhecer Que é o que ela a minha disse, né? cara. Que ligava pra Savala falando. Maravilhosa, maravilhosa. E ela tinha também uns atores, assim, que ela gostava, que era da Cuoco, né? Ela dizia que era o Dente Coelho. Heloísa Helena. Tarcisão. Dolabella. Milton Gonçalves. Milton, Muito, né? exatamente. Beth Faria. Beth. Você também tem isso, Glória? Você tem uma ligação com aquele ator que você acha que diz bem o seu texto. É, claro, claro. Entende? Que embarca na sua fantasia. Porque tem atores que não embarcam. É. E aí você diz, bom, fulano é ótimo ator, mas para esse tipo de texto, É. entende? Eu acho que tem muito isso. Eu acho que todo autor tem isso. É, eu também Tem uma acho, ligação, claro. não é grupinho, não. Você não precisa nem Sim. conhecer a pessoa pessoalmente. Entende? Eu gosto muito, por exemplo, de atores que vão com tudo, que não tem barreira. Você sabe que eu sempre gostei muito de trabalhar com você, porque você é assim. Obrigada, que vai, que Glória. se entrega, que não tem medo de dizer qualquer coisa, que entra dentro de qualquer personagem, defende a verdade da personagem, não quer saber da sua, esquece a sua. É isso, é. Então, para mim, eu presto muita atenção nisso e o que me atrai num ator é isso, é essa capacidade. Mas isso que você falou é mais pura verdade, eu acho muito importante. E é genial você ter essa sensibilidade de perceber isso. Porque é verdade, a gente tem que se entregar ao personagem. Eu sempre digo que a gente é uma entidade, a gente é o cavalo. Sim. Sabe? O personagem baixa e você tem que fazer o que vocês escrevem aí. Eu tenho que fazer ali dentro, nossa. E o autor é o cavalo de 60. É o cavalo. É que é. Amei. O médio dos médiums, né? Dá uma confusão. Dá uma confusão. A gente está falando dos atores, assim, os pés de coelho. A gente recebeu aqui uma mensagem de uma atriz que eu amo de paixão e sei que você também. Por favor, roda o VT, por favor. Savalinha. Oi, Cissa. Prazer enorme poder falar com você, que saudade. Ah, menina, falar da Janete é uma loucura. Eu era apaixonada pela Janete, acho que o Brasil inteiro, o mundo era apaixonado pela Janete, né? Ela foi a maior novelista que já existiu na face da Terra. Ela mudou a forma de fazer novela, não só no Brasil, porque as nossas novelas têm maior índice de produtos mandados para fora. Então, ela mudou a forma de fazer novela no mundo. E era impressionante o talento. Ela dizia uma coisa que eu acho bastante importante, é o seguinte: eu não tenho compromisso com a realidade. Quem tem compromisso com a realidade é o Jornal Nacional. Eu tenho que falar de sonho. E é isso. A Janete falava de sonho, da vida boa que a gente pode ter, ou pelo menos planeja ter. Ah, eu nem sei falar dela, me emociona profundamente. Ah, linda, querida Savalinha. A Janete era uma sonhadora, né, Renata? Com certeza. Né? Com certeza. Ela vivia, ela criou um mundo de fantasia, né? Um universo de fantasia para todas as novelas e acho que para ela também. É, mas mas você pode criar assim, um mundo de fantasia, mas da maneira que ela criou, assim, sempre com muita atenção, é o que eu falei agora, assim, que a Glória tem também isso, de criar temas muito importantes para o debate público, para as pessoas muito. todas. Não era só uma coisa da fantasia, daquela coisa lá antiga, do Não, casal apaixonado, que tem ela que ter, obviamente. Tem que Isso é ter, Shakespeare, e isso é ela Romeu e fazia Julieta. muita questão de ser Mas- uma romântica, porque ela entendia que era isso que fazia o público assistir a novela dela. E aí ela aproveitava para falar de temas importantes Exatamente, e interessantes para o debate público. Que é o que a Glória faz maravilhosamente Isso bem faz também. maravilhosamente bem. Gente, falar de clonagem, quando você falou de clonagem ali, a gente acha que todo mundo falou assim, pirou, agora ela pirou de vez mesmo. Assim, Glória, perdemos Glória. Entendeu? Assim, Mas a gente assistia para saber não é, caralho. Mas com quem que a falado Jade ia isso- ficar. Já tinham falado isso lá em 95, quando ela falou do computador. né? computador, Como alguém vai se apaixonar sem ver Barriga de a cara aluguel, barriga de aluguel. aluguel, gente. Agora, tem uma coisa legal que a Savala falou, só para pegar esse gancho, é de como a Janete foi importante para a própria indústria da telenovela. Sim, com certeza. E vocês já disseram isso aqui, de como ela formatou esse gênero, Glória Sim. falou bem disso, da carpintaria do Da capítulo. carpintaria. Mas isso foi importante para que a novela brasileira fosse aceita e consumida no mundo todo, né, Glória? Claro.
claro. A novela brasileira é diferente da mexicana, é diferente da colombiana, é diferente de outras. Por essa unidade. Por essa unidade do deu. capítulo. E as histórias paralelas também, né? É tudo Sim. que ela bota ali em Véu de Noiva é um modelo que a gente usa até hoje. Agora, hoje, pegando esse gancho do cenário internacional, a gente vê um crescimento do dorama, por exemplo, que vem na Coreia do Sul, Sim. as novelas turcas, além das mexicanas, que já são clássicos, o SBT exibe há anos e sempre com relativo sucesso ali. Esse crescimento se revela, na sua percepção, na percepção de vocês, amadurecimento do gênero também nesses outros países, ou também tem a ver com alguma vulnerabilidade que a novela brasileira tem apresentado nos últimos tempos? Como é que vocês estão enxergando isso? Você está perguntando para mim? Para vocês duas. Assim, Bom, eu como é que vocês acho que enxergam as esses duas fenômenos? coisas. Eu acho que as pessoas aprenderam a fazer novela. As duas coisas. Tem outros países fazendo novela. Nós temos hoje concorrência que não tínhamos antes. A Turquia faz novelas muito bem, as da Colômbia. Nós nos acostumamos muito a ver as novelas do SBT latinas, mas eles compravam as muito antigas. As novelas deles hoje não são aquelas que a gente via no SBT. São outras, tratam de outras temáticas, muito mais modernas e tudo. Então, eu acho que um é esse lado. E o outro... Se tinha alguma, ou se tem alguma vulnerabilidade aqui do nosso jeito de fazer, ou dos temas, enfim. Você sabe que eu acho interessante, assim, porque você vê, contar histórias de humanos, todo mundo gosta de ouvir história. E quando tiver gente no mundo, vai se querer ouvir história de gente. O dorama é um formato diferente. Mas eu fico muito impressionada de ver o que segura os doramas. É sempre uma história de amor, né? Os doramas são histórias de amor. É verdade. É puro folhetim. É puro folhetim. Agora, voltando um pouquinho a Savala, a gente estava falando das mulheres fortes nas histórias dela, né? A Lili de O Astro era motorista de táxi. Sim, Sim. Né? Olha que maravilha A isso. Savala aprendeu a fazer barba com navalha, porque ela precisava, né, complementar a renda, ela ia para uma barbearia fazer barba. E, enfim, essa figura da mulher dirigindo um táxi, eu me lembro, eu criança, era muito forte. E que eu não na entendia época o que... era muito forte, porque você não via uma mulher dirigindo um táxi. Imagina. Agora, tinha uma coisa também que acontecia, é que não tinha as redes sociais, obviamente, mas ela também recebia muitas críticas, por isso assim, né? É uma coisa que... A Janete? A Janete. Total, sempre foi tratada com muito desrespeito. Isso aqui, pois é, tem até uma coisa, com licença, Glória, aqui, o Brasil é um país de quase 220 milhões de técnicos de futebol e autores de novelas, estão sabendo, né? Por isso que todo mundo sabe fazer, todo mundo critica, por isso é comum a gente ter que lidar com críticas, todo mundo lida com críticas, você lida, nós aqui lidamos, mas agora a gente vai ver um trechinho do acervo da EBC, daqui da nossa TV, com o Dias Gomes contando como é que a Janete Claire recebia as críticas. Vamos ver, por favor? Roda. Os críticos estão sempre equivocados, né? Faz parte da condição de ser crítico ou estar equivocado. Mas ela se magoava muito com essas críticas, né? Se magoava sem nenhuma razão, né? Porque ela fazia um sucesso tão grande que tudo isso eram pequenos latidos dos cães enquanto a carruagem passava. Claro, né? a caravana passava. Então, se aborrecia. Então, mas no dia seguinte esquecia, porque realmente ela fazia novelas com amor e com entrega total. E isso era o segredo do sucesso dela, compreende? Era a sua autenticidade. Ela assumia isso, ela era uma romântica e devia ser assim, eu achava, né, na ocasião. Claro. Não tinha nada que mudar, compreende? Porque os críticos achavam isso, porque as feministas achavam aquilo. Eu tinha que fazer o que ela sentia, que era o segredo do seu sucesso, essa entrega total, esse amor ao seu trabalho. Ai, que lindo de escutar isso. Como você fala, né? Você fala do amor que ela tinha, da maneira que ela... Tinha uma coisa que ela ficava muito magoada, porque nessa época o meu avô era muito respeitado pela crítica. Sim. Super. Ele foi um cara muito popular, que deu muita audiência, mas ela dava mais audiência do que ele. Sim. E ele tinha um respeito da crítica e ela não. E ela ficava muito magoada com isso. Mas sempre foi mais fácil bater em mulher, querida. Sim. Sempre, continua sendo. Infelizmente, apesar continua de que assim, o mundo mudou, mas E continua os intelectuais sendo. que eram amigos dele, que frequentavam a casa dela, debochavam dela. E isso deixava ela muito magoada. Menos Nelson Rodrigues. Sim.
cara. Mas isso é curioso, porque embora houvesse essa questão, né, mas ela conseguiu se impor, se estabelecer e ser respeitada, né? Hoje a gente vê, quando a gente fala de grandes autores da novela, o nome da Janete está sendo... Mas na época ela era taxada foi de a melhor, mas... alienadora e escapista. Mesmo a gente falando aqui de vários temas relevantes que ela fazia questão de levar. No Ópio do Povo, não é? Sim. Chamava. É aquela história, o pão e circo sempre tem um jeito de tentar... Não deboche, entende? Eu acho que o tom em que se critica a mulher tem um deboche que não se utiliza para criticar a obra de um homem. Né? Exato. E você, Isso Glória? sempre. Você hoje em dia, que a Cícera até falou, na época da Janete não tinha rede social. Imagina como ela ia ficar magoada hoje em dia. Não, a mesma coisa. Ela ia ficar muito magoada hoje em dia. Mas e você? Que tipo de crítica que te magoa? Veja bem, tendo vivido com a Janete disse que eu seria a herdeira dela. Ela me apresentou assim, para o Boni e tudo. Eu já vim esperando por isso, eu sofri isso. Entende? Não vou dizer para você que não atinge. Tem horas que você diz, meu Deus, mas por quê? Por que essa agressividade? Entende? Mas não me derruba. Não me derruba por quê? Porque eu já vim daí, eu já vim esperando isso. Eu vi o que fizeram com ela, que era a maior de todas. Óbvio que continuariam a fazer comigo, que não tenho a estatura dela, porque ninguém tem. Tem uma entrevista no YouTube que ela, acho que para o Jornal Hoje e tal, que ela chega a falar que ela ficava muito magoada por não ter o respeito intelectual, né? Por ela fazer a mesma coisa que o Dias Gomes fazia, ela está do lado dele, eu acho, nessa entrevista. E assim, não viam exatamente pelo machismo, por ser novela das 8, mais romântica e tal. Por machismo. O valor intelectual daquilo. Porque quando os homens faziam novela das 8, utilizavam os mesmos recursos dos folhetins. Só que ali era um intelectual usando o recurso de folhetim. E na Janete é porque ela era assim, a cabeça dela era assim. Ela tinha essa limitação de enxergar o mundo, entendeu? É diferente. Aí depois que ela morreu, muita gente começou a aplaudir publicamente, mas deviam ter aplaudido em vida. Ela ficava muito magoada. Imagino. E a Danada era tão incrível que ela emplacou 7 novelas de maior sucesso seguidas. Porque naquela época não tinha rodízio de autor, né, Glória? Não, e o que ela fez... Eram 7, era uma atrás da outra, gente, tudo sucessaço. 4 anos de trabalho, né? Quando proibiram Roque Santeiro, não é? Que ela tirou da carteira, da manga, uma novela, Pecado Capital. Foi a única vez que ela foi aplaudida pela crítica. Mas a crítica dizia que a novela era boa, então devia estar sendo escrita por ele. Disseram até isso. Disseram até isso. Cenas de machismo explícito. Cenas de machismo explícito, é isso mesmo. É que a Janete era boa demais, entendeu? Para admitirem que tinha uma mulher que era a melhor de todos. Sim. E no fundo é isso. E ela tinha sido rebaixada, né? Ela estava fazendo a novela das 7, que ela deixava ela triste, porque não podia viajar tanto, né? Não podia dar asas à imaginação. Tiraram ela das 8, porque ela estava indo para um lugar muito de romantismo. Porque né? Quando tem a primeira novela Cores, todo mundo entendia que a primeira novela Cores devia ser a novela das 8 e a novela da Janete Claire. Claro. Deram a primeira novela Cores para meu avô, para fazer o Bem Amado às 10. Sim. Já foi uma questão. E aí, um tempo depois, foi resolvido que ia levar o prestígio que o meu avô tinha às 10 para as 8 para fazer a primeira novela Cores. E aí seria Roque Santeiro. Para isso, botaram ela para fazer às 7. Ela ficou muito magoada. Entendeu? Imagino, total, deram a desculpa de que era para levantar o horário das 7, mas ela jamais engoliu. Não. E o horário das 7 é muito maneiro, lógico, mas naquela época tinha esse status. E tinha coisa da primeira novela Cores, né? Então, ela ficou muito magoada com esse rebaixamento. E aí, quando a novela foi censurada, o Roque Santeiro foi totalmente censurado quase nas vésperas da estreia. Foi. Aí ela disse, então essa novela não vai sair daqui de casa. A novela das 8 não sai daqui de casa. E aí você vê que o que é da mulher, o bicho também não come. Porque era pra ser dela o horário dela. E a primeira novela Cores, das 8. Nossa, E ela fez uma coisa muito bonita, né? Que foi aproveitar o elenco inteiro de Roque Santeiro. Os cenários. Eu ia dizer isso agora, ela aproveitou todo o seu elenco, isso é genial. Assim, por exemplo, você saber que Beth Faria, Lima Duarte, Francisco Coco seriam a Viúva Porcina, saber a dimensão daqueles personagens, né? Senhorzinho Malta, que depois o Lima fez, e o Roque Santeiro, né? Aí ela deu Lucinha, Salviano Lisboa e Carlão, que eram grandes personagens. Incrível. Ai, gente, olha só. Para onde é que eu vou olhar agora para vocês aqui? Pronto, gente.
Meus amores, está na hora de um intervalo rapidinho, mas é bom, muito rapidinho mesmo. E já já a gente volta para continuar a contar as histórias e essa homenagem linda para Nossa Senhora das 8, Janete Claire. Um beijo, a gente volta já já. Mua! E a gente está de volta com o Sextou do Seu Sem Censura, que hoje celebra o centenário do nascimento de Janete Emer Dias Gomes, mais conhecida como a nossa querida, amada Janete Claire. Agora eu quero falar com essa neta que também herdou esse legado maravilhoso, Renatinha. Querida, você nasceu no mesmo ano que a sua avó fez a passagem, né? Isso. Ela já estava bem doente quando eu nasci. E eu cresci ouvindo que ela queria duas coisas antes de falecer, que era me ver nascer, estrear a novela e pouco depois ela se internou. Mas mesmo assim, como é que você se sente? Porque mesmo você não tendo convivido com ela, como é que você se sente parte dessa família incrível que é, né? Porque é seu pai, é seu tio Guilherme, que eu conheço também, é as suas tias, é enfim, seu avô, sua avó. É louco, assim, né? Porque na minha família o caminho natural é ser artista. Todo mundo, quando começa a pensar o que vai ser quando crescer, pensa em ser artista. É um caminho muito natural pra gente. Porque meus avós trilharam esse caminho. E eu acho que esse é o grande legado deles pra gente, sabe? Porque eu vejo muita gente que vem de famílias com profissões um pouco mais tradicionais, que às vezes tem uma dificuldade de sonhar com isso, de sonhar com ser artista, porque não é um caminho fácil. E pra gente sempre foi um caminho muito natural. E o que você aprendeu mais assim que você pode dizer assim, não precisa se alongar muito, mas o que mais te lembra do trabalho da sua avó? O que você aprendeu no seu trabalho, o que você lembra que é da Janete? Principalmente essa coisa da estrutura do capítulo que a gente falou aqui. Eu tive um privilégio muito grande, porque quando eu tinha 13 anos, deu cupim na casa onde ficavam os textos. E aí meu pai, para cuidar, levou os textos para minha casa. A minha sala ficou cheia de papel. A obra toda da Janete. Olha. E aí eu precisava ajudar meu pai a catalogar aquilo. E aí, para catalogar, eu tinha que ler alguma coisa. Eu precisava fazer assim, o início e o final de cada capítulo para conseguir organizar. Só que era impossível parar de ler. Claro. Então, eu digo que é essa estrutura do capítulo, eu acho que é um negócio que para mim é muito forte, porque é o legado dela. Ela inventou aquilo ali, eu vou sempre seguir. E os ganchos muito incríveis para levar para o capítulo seguinte, que é isso que fazia não parar. E teve uma coisa dessa coisa, não sei se foi nessa mesma época do cupim aí, mas que eu sei que tem uma época que tinham não sei quantas, eu tenho até tomado nota, eu tomei nota, estudei isso daqui, não sei quantas milhões de laudas. É isso, a minha casa ficou cheia de caixas de papel. Era um acervo incrível. E quem foi que pegou e ajudou a dar um jeito nisso tudo? Olha quem está aqui na minha frente. Foi Glória, que fez, está aqui escrito, por intermédio de Glória Pérez, aprendiz de Janete Claire e amiga da família. O acervo passou para as mãos do diretor e roteirista da TV, Márcio Tavolari. Isso. Ah, sim. O Márcio estava fazendo, acho que uma tese de mestrado, na época, estudando a minha avó. E aí ele foi lá para casa, eu estava grávida, da minha filha mais velha, e ele foi lá ajudar a organizar esse acervo. Isso foi no segundo momento. O primeiro momento era eu e os papéis. Você e a papelada. E aí depois a Glória indicou o Márcio, e aí ele fez uma organização bem melhor do que a minha aos 13 anos. Tá vendo? Você já. Sim. Agora, Renata, eu imagino aqui, fico pensando, que você cresceu nessa família sabendo do tamanho, não só da sua avó, mas do seu avô também, né? Mas sabendo o tamanho dessa figura, da Janete. E aí, aos 13, você vai ler essa obra toda. Nossa. Aos 13 anos, a gente tem uma compreensão que é um pouco limitada pela falta de maturidade e tal. Em que momento da sua vida você conseguiu conceber o tamanho, mesmo a genialidade da sua avó? Então, é difícil responder essa pergunta, porque como eu nasci muito próximo ao falecimento da minha avó, ela era muito presente na minha casa. E o meu pai fala coisas assim, tipo, ele diz assim, minha filha, você tem que entender que a sua avó era a pessoa mais famosa do Brasil. Eu consigo escutar isso e entender isso racionalmente, mas eu não consigo sentir isso. Porque eu não vivi aqueles momentos. Então, eu não sei o que é uma novela que dá 100 pontos de audiência. Mas eu consigo, eu percebo assim, no carinho das pessoas. A gente está aqui comemorando um fazendo centenário. Esse tributo, exatamente. Eu recebo até hoje muito carinho das pessoas que assistiram as novelas, que me contam histórias de como aquelas novelas mudaram a vida delas. Então, eu consigo
racionalmente entender essa figura. Mas eu não consigo sentir isso porque não vivi esse momento. Eu consigo ter uma ideia da dimensão quando eu saio com a Glória. Eu vejo a Glória sendo abordada na rua. Mas isso é compreensível, né, Renatinha? Você lembra assim, como é que foi a sua sensação, a sua emoção da primeira vez que você ouviu a voz da sua avó numa entrevista, assim, qualquer? Lembro perfeitamente. Nossa, deve ter sido muito forte. É uma entrevista famosa da Leda Nagli, que a Leda entrevista os meus avós para o jornal Hoje. E é um dia que a minha avó estava até um pouco doente. A Leda conta que a minha avó era muito tímida e estava com vergonha de falar na entrevista. Ela teve febre naquele dia, mas deu entrevista. Ali foi a primeira vez que eu ouvi e foi num video show. Aqui, ó, eu de novo, ó. Histórias todas ligadas, né? Porque eu cresci, assim, tem coisas que eu fui entendendo racionalmente. Porque quando eu era criança, a única coisa que eu queria era ganhar um abraço dessa minha avó, né? Porque eu escutava essa coisa dela ter me esperado nascer e tinha uma foto dela na minha casa e eu ouvia as histórias dela. Depois... E, assim, ela era uma figura muito... Ela era uma figura perfeita, ela é a avó perfeita porque ela é uma avó inventada, né? Ela é uma avó que sempre foi um personagem para mim. Eu ouvia as histórias dela e... Zero defeito, né? E imaginando como seria viver com essa avó. E aí eu fui entendendo aos pouquinhos quem é essa autora e quem era essa avó, né? Que fez esse gesto tão bonito de me esperar nascer. E quando esses textos chegam na minha casa... Eu começo a ter um contato... Hoje eu consigo entender isso, né? Assim, é uma avó que conta história. Todo mundo quer ter uma avó que conta história. Eu tenho minha avó que conta história. Minha avó também deixou histórias, contou histórias A sua dona Benta, né? Exatamente. Só que a sua avó contou para o Brasil inteiro. Para mim também. O Brasil inteiro parar para ouvir. O Brasil inteiro parar para escutar a história dela. Agora, você tem a mesma profissão da sua avó, do seu avô. Você sente alguma pressão nisso também? Um pouco. Imagino, Um pouco. Eu sempre quis escrever novela, sempre, desde muito pequenininha. Eu procurei a Glória, eu era muito criança, né? Quando eu fui atrás da Glória, eu quero escrever novela. Eu sempre quis escrever novela. E sempre soube que não seria simples, assim, escrever novela sendo neta dos meus avós. Ao mesmo tempo, quando eu finalmente comecei a minha carreira, já não tinha os meus avós presentes, né? Minha avó já tinha falecido há muito tempo e meu avô faleceu quando eu tinha 15 anos. Então, eu tinha que trilhar esse caminho sozinha, com os amigos, lógico, que sempre ajudaram de alguma forma, mas precisava. E eu sempre entendi que eu tinha que fazer o caminho muito devagarzinho, sabe? Começar colaborando, aprendendo um pouco do estilo dos autores, para entender que tipo de história que eu queria contar, como que eu queria contar. E eu venho fazendo isso devagarinho. Bonitinha, não. E já trabalhou, já fez coisa pra caramba. Já, indicada ao Emmy também. Indicada ao Emmy também, essa garota daqui. Eu ganhei um Emmy, porque eu escrevi Império, eu colaborei com a Aguinaldo Silva Sim, Império, que ganhou o Emmy Internacional. Glória também tem, tudo emada aqui, tudo emada. Eu peguei no Emmy da Glória uma vez na casa dela e depois a gente ganhou o nosso com o Império. Agora, tem uma coisa que eu fico pensando, estamos falando dessa grande autora, né? E a gente vive nos últimos anos uma onda de remakes, né? Sim, sim. No horário nobre, né? A gente teve... Já todo mundo se mexeu, né? Menina do céu! Não vou escapar. Não vou escapar. Porque é o seguinte, Janete também já teve remakes. Né? Ela teve Selva de Pedra, né? Com a Fernanda Torres, inclusive, Tony Ramos. Ela teve Irmãos Coragem, em 95. E Glória Pérez fez Pecado Capital em 98. Teve o Astro também. E teve o Astro mais recentemente. Que deu um Emmy pra minha avó. Que deu Emmy, exatamente. Eu queria saber, porque ouvindo vocês falarem, eu fico pensando assim, gente, é uma ousadia você mexer num texto da Janete Claire, né? Porque é isso. Mas você encarou esse desafio, eu queria que você falasse dessa experiência, Glória. Olha, foi uma experiência que me deixou traumatizada pelo resto da vida com remake. Porque, foi tão incrível, maravilhoso. É claro que era uma preciosidade você ter um texto de Janete Claire, com uma armação, porque ninguém tinha uma carpentaria como ela, tão perfeita para conduzir uma história, começo, meio e fim. Mas o que aconteceu? Todo mundo que queria... O que tinha ficado na memória afetiva do público em Pecado Capital era o romance Salviano e Lucinha. Então... Todo mundo lá vem, vamos ver de novo, Salviano e Lucinha, porque as pessoas vêm com aquela expectativa para comparar. Elas querem reencontrar o que foi importante ali, o que elas amaram ali. No início da gravação, o meu Salviano brigou com a minha Lucinha. Se recusaram a beijar, a olhar, a fazer cena de amor. Então...
Eu fiz um Romeu e Julieta sem Romeu e Julieta, não era? Não, mas eu adorei. O meu Salviano brigou com a Nilce. Mas isso é uma coisa que o público às vezes não tem dimensão Cara, de como... que merda, né? Como é que a mágica não se faz? Ai, Então não gente. considero um remake, porque, entendeu? Ficou pouca Janete ali. É claro, Até claro. porque Eu tive que sair outro inventando personagem, né? coisa. Você deve ter Então ficado é um nome, nervosíssima, Pecado Glória. Capital. Mas não fiz a ela a homenagem que eu queria fazer. E aprendi que eu não quero repetir isso, pedir nenhuma novela dela nunca na minha vida para fazer remake. Porque a novela tem um elemento que a gente não controla. Você pode ter tudo, elenco, uma produção maravilhosa, mas tem um elemento que foge do nosso controle, é o mágico. Quando você mistura tudo, a magia se faz ou não se faz. Esse ingrediente foge do seu controle. Sim. Aí é melhor Então, não por arriscar. isso eu não quero mais fazer remake. Prefiro fazer assim, vou me inspirar numa história de fulano, numa história da Janete. Aí sim, Sim, entendi. me inspirar. Mas remake, dizer que eu vou trazer Pecado Capital, que foi uma novela que marcou o emocional do público inteiro, e aí chega e não tem Salviano nem Lucinha. Ave Maria, que nervoso. Pensem no drama. Ai, não. meu Deus do Isso é uma céu. coisa que o trauma, público não tem trauma ideia. de Como remake. bastidor, Não sabe às vezes, disso, gente. determina o êxito ou não de uma produção. Sim. Como era o personagem da Vera Fischer? Qual o nome? Você lembra? Aí teve que entrar a Vera Fischer, porque teve uma hora que o Coco foi internado de desgosto. Oh, meu Deus. Olha, foi horrível. Coco, beijos, meu amor. Mua. O Coco estava lá na UTI, sei lá o quê. Eu pedi o telefone, liguei para a UTI. Eu falei, Coco, você levante, vai entrar a Vera Fischer. Aí não tem como não levantar, né, gente? Aí tem que levantar. Mas veja o sofrimento, entendeu? E era Pecado Capital. Eu me sentia, assim, em dívida, porque, de certa forma, eu estraguei uma memória. Sem querer, não era culpa minha, Mas eu acho que você fez o seu pequeno terremoto e consertou que o eu que não era dela, não era da... Mas não era ela. Não era ela. Eu fiz isso para fazer uma homenagem a ela. Quando eu fui convidada para fazer, eu queria fazer uma homenagem a ela. Acabou não sendo, porque não tinha. E que solução vocês acham que a Janete daria para esse tipo de conflitos? Protagonistas que não se bicam no bastidor e acabam impactando. Ela trocaria imediatamente, faria outro romance. Só que no caso, como eu já tinha que fazer uma obra que já estava selada, Ela não podia mudar o a final minha do não Carlão. podia claro. mudar. A minha mudança era seria sempre vista como uma deficiência. Sim, sim. Com certeza. Você vai difícil. fazer Romeu e Julieta. Se for o Shakespeare, ele vai inventar outro casal no decorrer. Mas se você está dizendo que vai fazer Romeu e Julieta e não tem nem Romeu e Julieta, já você está com a cabeça para dizer que aquilo é Shakespeare. Eu amei ela dizendo assim, a Janete trocaria facilmente. Não, porque era dela, óbvio. Sim. Não, e são duas coisas impactantes. A Lucinha ficar com o Salviano e a morte do Carlão. Você poderia ter outra solução, mas você não podia mudar a morte do Carlão, então não sobrava. Não. E você, Ninguém- autora também, você encararia esse desafio? De fazer um remake de uma obra da sua avó? Eu acho que é um desafio muito difícil, mas que é um desafio que é bacana que seja encarado, porque minha avó não deixou peça de teatro, por exemplo, para ser remontada. Então é uma forma das novas gerações terem acesso a um cheiro da obra dela, né? Porque o remake nunca é exatamente a obra, mas ter alguma ideia do que Eu foi. sempre acho que, porque eu sinto muita falta de ver, ter as novelas da Janete, ainda tem muitas gravadas, Algumas estão no streaming. porque algumas foram foram incendiadas, né, quando Sim, teve mas o tem Coração algumas. Alado tem trechinhos, né? Coração Tem Alado tem. Ai, Mas gente, é aquela quero série Fragmentos. Aí tem 6 ou 7 capítulos só. tem Os trechinhos. 2 primeiros, Globoplay, 2 no isso? meio, Ai, e gente, os 2 vou últimos. ver. Ai. Veja. Eles lançaram um projeto há pouco tempo no Globoplay de fragmentos. As obras que eles não têm na Entendi. íntegra, Foram essas, eles né? disponibilizam trechos. Isso eu ali, acho então. bacana. Sim. Que é E memória, também né? bacana, assim, por exemplo, se você pegar uma personagem, não a novela inteira dela, mas pegar uma personagem marcante e fizer alguma coisa a partir daquele núcleo, Sim. aí a gente Então, não se tem compromete umas coisas com a legais, novela assim, inteira, claro. entende? Tem umas coisas Claro. legais. E Ela repetir a deixou mágica. um tesouro que eu descobri recentemente. Ela deixou um projeto de uma série de continuação de Irmãos Coragem. Olha que Não maravilha. acredito. Tá onde, Renata? Na minha casa. Renata, pelo amor de Deus. Eu encontrei Olha isso. É que exatamente isso. É um maravilha. spin-off
de Mas, Renata, Irmãos e aí, Coragem. vamos fazer o quê? Vamos começar quando? Mas tem que ser feito em algum momento. Outra Tem que coisa que fazer. saiu uma notícia há pouco tempo, relativamente pouco tempo, é que o SBT tinha comprado eu os direitos vi. da obra da Janete Claire, que ia produzir alguma coisa. Já tem bastante tempo, eles É. compraram os direitos das obras de rádio. De rádio. E eles chegaram a fazer uma versão de Vende-se um Véu de Noiva, que é a novela de rádio que originou Véu de Noiva. Mas acho que não deu muito certo. E depois eles abandonaram, não fizeram mais nada do acervo. Porque acho que eles também entraram num espaço bacana de fazer obras infantis e desistiram de fazer obras adultas. Mas está com a eles gente- ainda, esse acervo. Esse acervo é deles. Mas a gente tem esperança do spin-off do Irmãos Coragem. Acabamos de saber aqui É, na isso é censura. fantástico. Isso é genial, cara. Tem algumas coisas, assim. Tem um livro que vai ser, inclusive, vai ser relançado agora. Ela escreveu quando a revista Manchete estava ameaçada de fechar, ela fez um folhetim em capítulos na revista para fazer a revista voltar a vender. Deu certo, a revista não fechou. E depois esse folhetim saiu em livro, o Nenê Bonet. Nenê Bonet. E está ganhando uma reedição agora, esse mês, por causa do centenário. E aí também é uma história que dá, uma minissérie, uma novela das 6. Ela também tem um potencial e também não é um remake, também não é uma obra tão conhecida, então acho que também é interessante de ser adaptado. Sim, sim. Agora, tem uma outra coisa que eu acho interessantíssimo na Janete, queria perguntar para agora se você também é assim. Olha, a Janete, pelo que eu estudei, né? Me corrija, por favor, Renato, e vocês todos, que eu dou também, por favor. Ela obedecia, respeitava a sinopse, assim, do início ao fim. Ela já meio que sabia o final. E por mais que houvessem críticas ou se a emissora dissesse não sei o que, ela dizia, é assim que vai. Você também é assim desse jeito, né, não, Glória? Você é meio... Não, e eu não Não? acho que a Janete fosse também, porque quando a Janete fez Pecado Capital, nitidamente Pecado Capital, ela sonhou com o casal Lucinha e Carlão. Só que o casal que aconteceu para o público foi Lucinha e Salviano. E ela teve que ir no jogo de cintura, porque a novela é uma obra aberta por isso. Você tem que ter jogo para ir acompanhando. É porque é a questão do público também, né? O que, que do o público público, vai, o é uma público história também de faz amor. parte. A Herói né? também, ela falava que ela fez o André para ficar com Ana Preta. Mas o público caiu de amores por Karina, que ela não teve como fazer diferente. Entendi. É quase uma coautoria, né? Você começa a escrever, mas o público também tem a parte Mas isso é o barato de novela, né? O diálogo com o público. É como se fosse num teatro, você está num palco e conversando diretamente, recebendo diretamente a reação do Mas tem uma público. coisa bacana, que a Glória que trabalhou com ela vai saber falar melhor, que eu acho que tem a ver com isso que você falou, que assim, ela era muito planejada. Sim. Eu encontro nos Talvez tenha sido materiais isso que eu dela, li. assim, sinopses para frente, planejamento dos próximos 15 capítulos, 30 capítulos. Sim, Então, ela era muito organizada nisso. E essa coisa que eu falei, que eu acho que talvez eu falei equivocadamente, assim, me enganei porque eu li isso, é que ela sabia o fim. Eu acho que você quando começa a escrever, meio que você imagina como é que aonde você quer chegar. Se imagina, mas em uma obra aberto aberta. para... Entendeu? Porque às vezes o ator que você escolheu não funciona daquele jeito, Não tem funciona química, melhor de exatamente, outro. E aí você vai... E um núcleo, que é um núcleo importante, de vez em quando o outro núcleo que não é tão importante faz mais sucesso do que o núcleo que era o protagonista, e você tem que equilibrar isso nos pratinhos. E tem né? uma coisa também que eu acho que a personagem de novela, ela chega um momento que ela ganha também uma vida própria. E às vezes você quer conduzi-la para um lado, mas ela... repentinamente, ela dá o beijo que não podia dar, ela abre a porta que não podia abrir, e ela também te desafia nesse sentido. A Sol, por exemplo, fez muitas coisas que eu tenho certeza. Ela te desafia nesse sentido, e aí você tem que seguir a personagem. Glória, isso eu acho fascinante, né, Cissa? O personagem fala com você, você está lá, que Fala, Glória fala. é isso. Glória é aquela pessoa que escreve sozinha. Fala. Fala contigo, assim? Fala. Eu escuto vozes, eu sou auditiva. Sonha também. Sou fria auditiva, eu escuto. Sonha Vozes. também, o personagem... Não, quando eu estou escrevendo, eu escuto a personagem falando no meu ouvido, o tom. Isso é que dá você escrever uma barato fase isso. diferente, um jeito de falar diferente para cada um. Isso é Mas maravilhoso. você não tem Mas isso? Com certeza. Fico A conversando Janete muito não com as queria pessoas. matar o Carlão, né? Isso é curioso. Foi um pedido do Daniel Filho, do Pensei que era do Boni, Carlão, que era uma coisa... Me mata, me mata. Porque ela não queria a ideia de que nas próximas novelas o público não comprasse o herói, assim, o protagonista, né? Sim. Por quê? Pra que torcer por aquele cara sabendo que ele pode morrer no último capítulo?
E aí, depois que ela viu que dava certo, né? Que deu certo e que virou o clássico que virou. Os finais mais icônicos da TV brasileira. Total, é lindo, né? Antológico, aquilo, abraçado lá. E aí você tem uma coisa que é bacana que Cleodon trouxe pra gente também. Queria ouvir Glória sobre isso. Porque essa obra aberta, porque conta com o público, mas também a parceria com o diretor é fundamental, né? Que você vê a sensibilidade do Daniel de falar, pô, mata esse cara porque vai bombar, né? Agora, eu li uma coisa também, me corrija. A Renata tá rindo aqui. Não, ela tá rindo porque tem uma coisa também que eu acho de autor. O diretor é muito importante quando a câmera não briga com o computador. Importante. Se a câmera quiser reescrever o computador, dá tudo errado. Né? Quando há uma parceria. Toda obra que dá certo, houve essa parceria. Quando não dá, vai procurar. Porque novela, Procure saber. O autor de novela, não é o autor de novela, a pessoa que quer escrever novela tem uma deficiência grande. Você pode comprar livros para ler script de teatro, script de cinema, mas você não lê a novela. O que a gente escreve não chega direto no público. Sim. Chega através de uma interpretação. Vem o figurino, vem o diretor, vem a edição, vem a música, vem o ator. Entendeu? É esse conjunto. Se esse conjunto não estiver em harmonia com o que você escreve, desafina. Que tem que estar. Porque tudo vai sair ali, da página em branco, que quem faz é o autor. A gente tem que combinar que história vai ser essa e como é que vão ser essas personagens antes. Sim. Porque antes é criatividade total, troca total, tudo. Mas depois que você começa, você faz 30 páginas por dia. Não dá para você fazer uma mudança aqui e transformar tudo que você já escreveu em incoerência. Porque muda tudo. Claro. Você tinha falado, por exemplo, de caco. Depende. Tem cacos que daquele tipo de ator que entende e acrescenta, dá um colorido a mais à personagem. Mas tem atores que põem cacos que desmentem a personagem. Então, é melhor que não ponha. Eu me lembro que a Glória é muito legal nisso. Eu me lembro que no Clone, como eu sabia que a minha personagem ia sofrer muito, porque ela tem um filho que ia se envolver com drogas, ia ficar dependente químico, tudo isso. E eu sou realmente devota de Santa Clara. Aí eu pedi para a Glória, para no meu cenário, eu ter um cantinho para ter a Santa Clara, porque eu sabia que essa mulher ia sofrer tanto, a Clarice, que era a personagem, muito, que ela ia chorar, que ela era minha Santa Clara clarear, e Santa Clara sofreu. Ela me avisava, ela falava assim, essa semana você vai sofrer. Se prepara que você vai sofrer. Era uma choradeira, gente. Eu chegava em casa. Mas foi uma novela que ela foi... Mas foi bonita aquela campanha. Nossa, o que resultou na prática, né? Das pessoas procurando. Eram vários assuntos muito importantes que você estava debatendo ali, e aquilo bombou. E agora na reprise você vê como é atual, né? Assim, totalmente, gente. Depois. Gente, é isso que eu estou dizendo. Essa daqui... Mas, essa daqui... Mas eu acho que um livro que era legal, se você fizesse esse levantamento, é que a Janete ficou muito assim, as pessoas pegaram muito só a imaginação dela como excessiva, mas tem este lado dela, das denúncias sociais, de chegar ao público para transformar alguma coisa no teu modo de olhar. Nesse que eu falei, nesse exemplo do racismo, ela transforma o modo de olhar. Ela fez as pessoas se identificarem, né? Falarem, poxa, humanos, nós somos iguais. Ela muda o jeito de sentir para depois você mudar o jeito de pensar. De sentir em relação ao outro. Isso é uma coisa que ela não faz no discurso, não precisa, mas é tão mais forte do que o discurso. Eu acho que era bonito se você fizesse uma pesquisa, olha a minha sugestão já, porque eu sentiria falta disso, sobre essa característica da Janete nas novelas dela, porque as pessoas não realçam isso, só ressaltam a imaginação. Ainda por cima está achando de excessiva. Não, e ela fez tanta coisa genial, gente. Não ficava lindo? A cena que ela da novela que eu fiz, O Coração Alado, que eu me lembro da Débora Duarte tendo prazer feminino, prazer numa masturbação. Gente, olha a primeira cena que teve. Exatamente. E hoje essa cena não iria ao ar. Hoje não iria ao ar. Em 2025. É uma coisa muito doida, gente. Isso é louco. E o que eu ia falar, ela teve esse casal interracial em Irmãos Coragem, e na seguinte, que é O Homem que Deve Morrer, são dois
que é Léa Garcia, um outro ator que eu não lembro o nome, e Ângela Leal e Antônio Pitanga. Pitanga, Quer exatamente. dizer, preparou o terreno ali em Irmãos Coragem para depois, né? Não, era muito à frente do tempo, gente. Muito à frente. Mas esse lado dela, essa característica não é ressaltada. Eu sinto falta disso. Ela falou de ecologia em Fogo sobre Terra, em Duas Não é Vidas, verdade? que ela falava da obra do metrô, ela falava Sim, da coisa de quanto impactava, Sim, né? Não, ela era muito à frente do tempo, gente. Sempre muito. Muito. Essa coisa que a gente acabou de falar dessa cena de Coração Alado, da Débora Duarte, hoje em dia não iria pro ar. Não iria. Era uma coisa. A gente tá... Bom, gente, é hora do nosso último intervalo, que tá chegando no final, mas fica aí que a gente volta rapidinho, tá? Não sai daí, toma uma aguinha rápida e volta, que tem muito mais história. Beijo! Mua! O nosso Sem Censura está de volta com uma homenagem à principal autora de novelas da história da televisão brasileira, Janete Claire. Quero saber agora de você, Renata. Ó, minha cadeira, viu? Eu adoro quando fazer assim. Adoro! Renatinha, você é a mais jovem da bancada, olha só. Fez parte da equipe de Malhação, tem M já na jogada. Como é que você encara a tarefa de trazer um público mais jovem para as novelas? Bom, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 20. Você tem uma filha de 20? Eu tenho uma filha de 20 anos. Ah, você tem 23. Caraca, eu quero de criança, não tem? Ela teve muito novinha. Olha só. Eu tenho uma filha de 20 e tenho um filho de 14. Tá. E eles adoram ver novela. Graças a Deus. Ai, que bom. Eles preferem, por exemplo, assistir Beleza Fatal, que é mais curta, que talvez tenha uma linguagem mais jovem, que gerou muito meme, mas eles adoram ver novela. Então, eu acho que o gênero se renova. Se renova, né? Tá. Glória, tem uma discussão, né, que vira e mexe, ela volta, né? Sobre o que seria o desgaste da novela. Tem muitos críticos que dizem que o gênero está desgastado, porque hoje também, como ela acabou de trazer o exemplo de Beleza Fatal, a concorrência está muito maior com os streamings, as novelas elas não chegam mais aos 100 pontos de audiência como no tempo da Janete. Você é uma autora premiada, reconhecida, aclamada pelo público, pela crítica. Como é que você enxerga essa questão? Você acha que corre o risco do gênero estar desgastado mesmo? Veja bem, eu acho que não. Nós já conversamos até sobre isso, né? Enquanto existe gente no mundo, as pessoas vão estar interessadas em história de gente. E Beleza Fatal, para mim, mostrou exatamente isso. As pessoas continuam gostando muito de novela. É óbvio que não vai dar mais 100, porque naquela época nós tínhamos uma única tela. Sim. Se você Isso não faz visse diferença. a novela aquele dia, não veria nunca mais. Hoje, se você não assistir aquele dia, você pode assistir no Outro Globoplay, dia, você pode lógico. assistir no YouTube. Eu vi que tem gente vendo no TikTok. É. Vê Eu cortes estou da novela. vendo, agora eu estou revendo a Escravizaura no TikTok, você acredita? Olha aí, Acredito. Estava passando Lucélia Santos e Rubem Falco no TikTok. Ô Cissa, essa munhequeira ali é por conta de celular. Descreve- Ela é danada, danada, ela é ligada em celular. Ela é tá? ligadaça Rede nisso, social. rede social. Entende? Então, eu acho que não. O interesse em histórias continua o mesmo. Agora, tem histórias e histórias. Muitas vezes uma história pode não estar coincidindo com a, não é, com a sensibilidade do público naquele momento, mas outra estará. Isso aí sempre houve, sempre vai haver. Tem gente que fala muito do tamanho, né? Que exatamente por isso, por essa pulverização da atenção das pessoas e também por tanta tela que a gente tem, que seriam muitos capítulos, 160, 170. Mas- Você muito bem sucedida também escrevendo séries. Você fez Hilda Furacão Sim. e fez uma que eu acho que hoje, se fosse lançada no streaming hoje, seria um sucesso, que é a Dupla Identidade. Maravilhosa. Sim, maravilhosa. É, maravilhosa. Essa questão do tamanho também, como é que vocês enxergam, da quantidade de capítulos? O tamanho, quer dizer, é muito grande, né? Porque essas novelas foram concebidas numa época em que você só tinha uma tela. A família estava toda reunida numa sala, né? E todo mundo assistia e discutia. Hoje você tem uma concorrência, tem muitas telas para escolher. E você tem também a possibilidade, você não precisa ver naquela hora que a novela passa. Você pode ver outro dia, você pode pegar um dia da semana e ver não sei quantos capítulos. Maratona. Pode ver trecho. Agora, a cena que você quer. evidentemente, a coisa que eu acho que mais briga com a novela hoje é o tempo, porque as novelas,
elas sempre retrataram, elas têm o ritmo do tempo em que elas são feitas. Quando você pega uma novela dos anos 70, parece que você volta mesmo para lá, porque é o tempo que você tem que esperar o telefonema, você tem que ir até o orelhão. Tem que ir até lá, exatamente. Né? É outro tempo. E nós estamos num tempo muito ágil, muito rápido. Ao mesmo tempo que você está num tempo muito rápido, assim, que as pessoas querem que as coisas aconteçam logo, lê a manchete, lê a paciência, lê a notícia e tudo, não é? A televisão é um móvel que você que continua brigando com o cotidiano, porque a hora que a novela passa, tem o telefone tocando, o cachorro passando. Então, ela não pode ter o mesmo ritmo da série, porque a série você escuta assim, focado, é você e a tela. E a televisão não, a televisão é a tela no cotidiano. Então, as histórias têm que ser contadas de uma forma um pouquinho mais devagar, né? Claro que nenhuma história dura 170, 200 capítulos. É preciso muita arte para, né, fazer o caminho mais longo entre uma situação e outra, criando situações interessantes que disfarcem que você está esticando a corda. Mas que aula que você deu agora, entendi perfeitamente, adorei. O quê? Você deu uma aula agora, você explicou belíssimamente, porque O desafio que você manter 200 capítulos, cara. Mas a gente consegue citar algumas novelas recentes que fizeram muito sucesso, tipo Vai na Fé, da Rosane Schwartzman, que é uma novela tradicional de 170 capítulos e que fez muito sucesso, e que foi para o debate público, as pessoas discutiram, mesmo que nem todo mundo assistisse no horário que ela estava passando. Porque a gente está comparando, eu pelo menos entendi assim a pergunta dele, esse sucesso de lá, da época Janete, sem pontos com não o tem. que é sucesso hoje. Mas você ainda consegue influenciar o debate público com uma novela de uma forma muito grande. E aí você vai assistir outros horários, vai ter no TikTok, você vê um trechinho ali. E citaria também a novela da Ângela Chaves, Pedaço de Mim. Sim, da Netflix também foi sucessão e é curtinha, né? Você tem exemplo assim, 20, 40 e 170. Entendeu? É que eu acho que, na verdade, uma opinião de quem acompanha e gosta, eu acho que o debate é muito maior do que o esgotamento da novela. É do próprio fenômeno da cultura de massa, né? A gente está todo mundo em bolhas, então tem gente que só vê histórias sobre jogador de futebol. No TikTok tem um sucesso que é das mulheres de homens que estão presos. Essas personagens fazem muito sucesso, são pessoas reais. É que a multiplicação das telas deu nisso, né? Cada um pode escolher seu nicho. Então, realmente está assim, uma observação super interessante. Agora, a gente tá falando as pessoas de que fazem novelas... marmita, outro sucesso. A gente está falando de novelas com 170, né? Irmãos Coragem teve 328. Meu pai! Um ano inteiro. Um ano inteiro. Que loucura, hein? Então, me conta uma coisa, assim, quando a gente vê uma novela, hoje em dia, assim, você percebe que tem uma marca da Janete que persiste até hoje? Sim. Qual? Sim. Diz aí. Eu acho, quando os personagens têm ações que você questiona assim, não, mas isso pode acontecer na vida real, que eu já tinha falado lá atrás, isso é pura Janete, né? Assim, claro que a forma como ela fazia, né? Você encontra muito em Glória Pérez. Muito em Glória Pérez. E tal, mas reverbera para todo mundo, eu acho. É. Porque vai todo mundo na fonte ali, né? De buscar... Eu acho muito emocional. É quando a pessoa não tem vergonha de deixar a personagem ir ao último limite. Eu acho que a palavra que a gente começou, a gente está no final do programa, mas você explicou que era a palavra da Janete até, que é o descaramento. É o descaramento. É o descaramento. E viva o descaramento. E viva o descaramento. Entendeu? Meus amores, a gente está chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença. Cícera foi roteirista do Video Show mais de 10 anos. E minha frustração... Trabalhamos. Não ter sido seu contemporâneo. Ah, meu Deus, mas você hoje chegou depois de mim. Realizei esse sonho. Ah, querido. E obrigado por passar meu aniversário aqui. Obrigado e parabéns, saúde e luz. Ele trouxe também, deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Olha que maravilha aqui, gente. Olha aqui, Cameron. E esses eram os vinis, os long plays das novelas que a gente comprava, eu corria para comprar. Olha a trilha sonora original da novela Véu de Noiva, gente. Primeiro aqui, LP olha, novela. A Regina, o Cláudio Marzo, já não reconheço quem é que Débora tá aqui. Duarte ali, Beth Faria. Beth Faria, a Miriam Pérsia aqui. Ah, Miriam Pérsia. Miriam Pérsia, Beth Faria aqui. Gente do esse céu, foi olha o primeiro lançado. Olha esse do Irmãos Coragem, e a trilha gente. composta para a novela. A trilha original. originais. Música, o Jair Rodrigues cantando, né? Aquela abertura linda, né? Não precisa ter... Ai, que maravilha, Véu de Noiva tem Teletema. Olha aqui, olha a novela que eu fiz. Amei. Fagner. Fagner. Essa música.
Ela costumava dar pitaco na trilha sonora, Janete? Vocês sabem? Ela dava Eu uns pitacos. acredito que sim. Eu também. Eu acho que Pai Herói... Pai Herói. Ela tinha visto o Fábio Júnior no Ciranda Cirandinha, aquela cena clássica dele cantando, e quando ela viu, isso tem tudo a ver com a minha novela, e virou a abertura, não? E ele não estava conseguindo emplacar essa música em outras coisas. A carreira dele de cantor estava ali, né? Não estava acontecendo. Olha, gente, olha essa daqui, olha o astro, gente, olha o astro. Você tem todos, você é maravilha. Falta o semideus. Gente, olha aqui, eu prometo. Eu prometo aí da Glória, né? Que coisa maravilhosa. Colaborando. Olha aqui o sétimo sentido. As vitrines, Chico Buarque na abertura. Nossa, é maravilhoso. Esotérico do Gil, era cada música. Sétimo sentido ainda era naquela Globo. Selva de Pedra, olha aqui, gente. Rock and Roll Lullaby. Não era que era? Que maravilha, gente. Tem demais. Pai Herói, olha. Que maravilha, isso é um tesouro. Pai Herói, o outro também, o segundão aqui. Esse é o Nacional. Tinha o Nacional e Internacional. A trilha nacional e a trilha internacional. Exatamente. A minha tia cantava uma música na trilha internacional. Maravilhosa. Era um sucesso a música. Glorinha, meu amor, você tem alguma coisa que queira falar a respeito da nossa Janete, ainda aqui para encerrar o nosso programa? Ai, Cissa, eu tenho muita saudade dela, da imagino. pessoa dela. Nós falamos muito da escritora, mas eu tenho saudade da pessoa. Foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida. Eu imagino. Sabe, de ver ela lidando com o em volta dela, com o entorno dela. Não estou falando só em relação a mim, não. De ver como ela lidava com o entorno, como ela tinha a compreensão do sentimento humano que estava ali do lado dela. Entende? Eu acho que por isso ela era tão grande, porque ela era, ao mesmo tempo que ela era muito simples, a ponto de chegar e captar o sentimento dos outros, né? Ela sabia fazer chegar através da tela. Muito obrigada, mestra também. Muito obrigada, viu, querida? E você, Renatinha, alguma coisa que você queira falar sobre essa vó maravilhosa que você tem? Queria agradecer ter vindo e falar que hoje está inaugurando no Museu da Imagem e do Som, aqui na Lapa, no Rio, uma homenagem feita uma exposição organizada pelo meu pai em homenagem aos 100 anos da minha avó. Jura? Juro. Então, repete o lugar, no Museu de Imagem do Som. No Museu da Imagem do Som, aqui na Lapa. Está inaugurando hoje, dia 25. Maravilhosa. Temos que ir lá, gente. Vamos lá ver a homenagem a Janete Claire. Muito obrigada, querida, pela sua participação. Manda beijo para todo mundo, seu pai, todo mundo para a família, tá? Meu Muquinha, querido, muito obrigada pela parceria sempre, tá? Meus amores, olha, o Censura Especial em homenagem ao centenário de nascimento de Janete Claire termina aqui. Mas a Janete não termina nunca. Uma das funções da TV pública, gente, é contribuir para a preservação da memória. E foi isso que nós quisemos fazer aqui hoje, celebrando essa grande artista, essa autora fantástica, essa mulher brasileira que revolucionou a nossa forma de ver e de fazer televisão. Um beijo para você que nos acompanhou. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência, pela sua companhia. E para quem acha que as novelas estão com os dias contados, a gente se despede, meu amor, ouvindo a voz da própria Janete em 1981, dizendo, em outras palavras, que a inspiração por uma boa trama nunca vai faltar. Só é preciso ter olhos para querer ver. Vai rolar o VT, gente. Um beijo. A gente volta na segunda. Beijão, meus amores. Muito obrigada. É com você, Janete Claire. Porque eu vou te dizer, o folhetim existe, o folhetim continua. Ele é o gênero novela. Novela e folhetim estão muito ligados, entendeu? Porque se você faz uma novela, uma crônica social apenas, uma crônica do cotidiano, se você quer colocar a vida comum, por exemplo, uma empregada que vai no supermercado e tem que enfrentar uma fila para comprar alguma coisa, então você está dando alguma coisa, é importante isso dentro de uma novela, mas não só isso, você está me entendendo? Porque se você não cria o suspense, o gancho emocional, não há um estímulo para você ver o capítulo do dia seguinte. Então o que se faz hoje em dia é um folhetim moderno, porque a vida, eu repito, nada mais é do que um grande folhetim. Você abre o jornal, você vê 1000 folhetins escritos ali. Se você quer se inspirar para uma novela, basta você ler um jornal, não é verdade?